sempre quando você ouvir uma pessoa, levar em consideração a história dela. Tá, Então acho que isso é legal. fundamental, uma coisa para levar para a vida. Acho que tá faltando disso nas pessoas, entender que o ponto de vista da pessoa, aquilo não é ela não tá fazendo aquilo pra uma afronta, para te desafiar. E reputação é um investimento a longo prazo. Perfeito. Então, principalmente para essa galera que tá começando, né, na jornada profissional. Seja aquilo que você quer que as pessoas façam contigo, né? Então a gente sabe, a única certeza que a gente sabe é que a gente vai errar, a gente vai, né? A gente é feito de mundo de oportunidades. E as pessoas estão tão preocupadas em ouvir guru e ouvir algumas outras coisas que as pessoas não ouvem elas mesmas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao quarto episódio da 21ª temporada. E esse é um episódio especial por dois motivos. Primeiro, vocês vão ver os super convidados que estão aqui. Em um outro, tem uma convidada super especial que vai ser a co-host, que daqui a pouco eu vou sair, ela vai tocar sozinha aqui o bate-papo, mas vocês vão saber por quê. Então se prepare que esse episódio aí vai marcar vocês. Então antes de falar dos convidados, já aperta aí, já siga o canal. Porque senão eu tomo esporro do meu filho, tá? Meu pequeno, porque eu não falava isso no início, né? Falou, pô, todo mundo fala, papai, você não vai falar? Então, siga o canal, aperta o sininho aí, porque toda hora vai subir vídeo, corte, para poder ajudar vocês, inspirar vocês. Já pode dar o like antecipado, que você sabe que vocês vão curtir. São 5. Encaminha para os amigos, para todo mundo, para compartilhar com os familiares, mas o mais importante, o quinto. Comente se eles estiverem escondendo alguma coisa. E eu não falo isso aqui, não. Comenta, tá faltando isso aqui, tá escondendo isso, então aproveite, tá? Se prepare para muita inspiração. De novo, antes também de falar dos convidados, uma coisa importante, porque tem que agradecer os apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês, essas inspirações. E aqui eu reforço em todos os episódios. Como aqui a gente está falando de pessoa física, tem que ser um ambiente de confiança e os parceiros têm que ser parceiros de confiança. Então são parceiros que eu conheço pessoalmente, que eu tenha contratado dentro da minha época de executivo, ou algum executivo de confiança contratou, porque eu preciso ter esse ambiente seguro. Então, obrigado aos patrocinadores da Motiva, que é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do Brasil. Nem falo de vendas, de televendas, porque não só fazer vendas, como ser parceria, modelo de sócio, ver negócio. Então, grandes empresas, eu gosto de dar um exemplo, né? Por exemplo, a Clara está há mais de 20 anos com uma empresa do tamanho da Clara, então você mostra que realmente eu consigo agregar valor em venda. Então, obrigado, time da Motiva. O outro patrocinador, a Uso Space, que é a dona desse espaço incrível. E o que acontece com a Uso Space, galera? Agora tá com mais um estúdio, 3 estúdios, mais de 60 cenários. Então já imaginou você querendo quer gravar seu podcast? Algumas pessoas me perguntam, né? E Ed, como é que é? Quer gravar seu podcast? Quer gravar treinamento, curso digital? Aqui você pode, enfim, próximo de metrô, aqui em São Paulo. Vocês estão assistindo agora aí abril, o início de maio, mas eles nem pedi autorização. Vou fazer o seguinte, ó, estou gravando agora em março. No sábado foi Dia do Consumidor. E a gente fez em março uma campanha para poder, enfim, ter desconto, parceiro do Conexão. Então, assim, você consegue gravar aqui menos de R$ 200. Eu vou falar o seguinte, se você está assistindo agora, você já entrar no Uso Space e falar, ouvi no Conexão, o Wellington prometeu, pode acessar eles que eles vão manter desconto para vocês. Então, eu nem sei se pode, tá? Mas pode mandar, fala que depois eu boto na minha conta. Obrigado, time da Uso Space. E agradecer aos apoiadores. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, aí base de conhecimento, treinamento, capacitação, enfim, 500 mil usuários mês, 10 países. Obrigado, time da Bidu. Vilnô da Clientes SA, que tá sempre apoiando desde a primeira temporada. Obrigado, Vilnô. A gente tá chique, tá? Live Person junto com a Sync Solution. Hoje você vai ver um dos sócios também estão aqui. Então, quando eu falo de Live Person, a empresa, a maior plataforma do mundo de atendimento assíncrono. Uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo. Não preciso nem explicar quem é, né? A empresa que criou o WebChat. Então você já tem uma ideia. E a Cinco, um dos principais integradores de tecnologia do país, tem soluções próprias, mas que também traz essas tecnologias mundiais para cá. Obrigado por estar apoiando a gente aí. A Cinco já patrocina a gente, apoia a gente desde a 5ª temporada. Super obrigado. A Hypesoft, o Morel está aqui nos bastidores, uma das principais empresas de hunt de profissionais de TI. Então, pô, preciso contratar profissionais de TI, não consigo. Ah, não, eu quero uma squad de TI que eu não quero contratar própria. Ou quero uma fábrica própria. E é um orgulho, porque é uma empresa nacional que está arrebentando no exterior, contrato Portugal, Espanha, Estados Unidos, contratando os profissionais do Brasil. Então, obrigado, Hypesoft. E para fechar, a Link2Go, tem a honra de ter virado conselheiro lá também. É uma das startups que dobra de tamanho todos os anos.
porque ela trabalha com data analytics, então pensa speech analytics, text analytics. Eu preciso ver voz do cliente, eu preciso ver o que está acontecendo. Isso já existia antigamente, mas não era viável financeiramente. E hoje eles conseguiram viabilizar isso, uma empresa nacional que consegue tirar do papel, consegue resolver um problema do mercado e está arrebentando. Obrigado, Renan. Vamos lá agora para a parte boa? Vocês vão ver o que vocês vão ajudar a levar para todo mundo, hein, galera? Primeiro, tchan, 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 tchan. Se preparem. Está vendo essa pessoa aqui do nosso lado? Eu quero agradecer essa minha super co-host, porque se você jogar Conexão Customer Elisângela, você vai ver que ela foi a pessoa que fez o primeiro episódio do Conexão. Foi ela que a gente falou assim, será que vai fazer sentido? Então hoje a gente está gravando com esses feras aqui, também por causa da Elis. Então super, 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 super obrigado, Elis, por você ter topado voltar aqui, tá, como co-host. Pessoal, a gente está comemorando 2 anos de podcast, tá, no próximo mês. Quer dizer, a gente comemorou aí em abril, então só para falar quando vocês estão assistindo. E a Liz tem um papel fundamental nesse podcast, não só por ter gravado, porque ela tem uma história sensacional, que vocês vão ter que acessar lá a Elisângela para ver, porque hoje ela não vai contar aqui de novo, não. Mas obrigado por você ter topado, obrigado por aqui novamente. Eu tô super feliz, a honra ter você aqui, que vai ser um dia incrível aqui, bater um papo com esse fera, mas com a cofundadora aqui do meu lado. Obrigado. Parceiro de vida, né? Então é uma honra estar aqui com vocês, né? Estar nesse momento comemorando 2 anos, é uma alegria. Como você sempre fala, né? Nós não somos CNPJ, sim um CPF. Sim. Como pessoa, né? Continuar a ver esse projeto que eu acredito muito que faz a diferença na vida das pessoas. Hoje é um dia muito especial. Vamos lá. Não, em dia Muito especial. Ó, gente, não deixa de acessar, porque eles têm uma história incrível, assim, história de vida, né? Que acho que a gente. É importante a gente valorizar quem nós somos. E assim, ela é referência, inspiração para muita gente. Então não deixa de acessar lá, que com certeza vocês vão refletir muito e vão Toca o aprender. sininho lá, né? É. Procurando o número 1. Boa, Toca o sininho, boa. procura. E tem música, vamos ver nos bastidores, vai contar a música que ela ouvia muito aí quando ela rodava o Brasil. Spoiler, com o caminhão afora, avaliando coisa. Então vai lá acessar. Então vamos lá falar dos nossos convidados também super especiais. Eu sempre gosto de agradecer por 2 motivos aqui a todo mundo, tá? O primeiro, mais óbvio, que é pela agenda executiva, vocês conseguiram encaixar a agenda de vocês para estar aqui com a gente. Mas uma coisa importante aqui que eu repito, sempre vou repetir, é obrigado por vocês terem topado compartilhar um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é normal você, eu estou falando de empresa, vou falar do meu mercado, vou falar de um resultado, de um case de sucesso. Mas calma aí, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, o que eu aprendi, o que eu segui, que não é normal, mas é super generoso, porque talvez tem pessoas aí que estejam passando por coisas parecidas que vocês já passaram e talvez achem que não posso, eu não consigo. Então, super, super obrigado pela generosidade de vocês. Para começar, então, vamos fazer o seguinte. Que a gente chama de rodada de LinkedIn, quem assiste já sabe que é super rápido. Só para a galera relembrar quem são esses super profissionais que estão aqui, mas depois a gente arranca isso, porque a gente quer saber quem são as super pessoas, combinado? Super, super obrigado. Então vamos lá primeiro, para a galera saber, para a galera relembrar primeiro quem são vocês no mundo, se jogar no LinkedIn, como vocês costumam se apresentar, e depois a gente vai começar a parte boa dessa brincadeira. Obrigado demais, tá ótimo. Quem vai primeiro? Nós damos primeiro, né? Ó, Eu tinha cuidado. Cuidado. Dica. Já falo pra todo mundo quando acontece. Primeira dama, mas quando a pergunta é mais difícil, aí você fala assim, não, primeira dama pra eu poder pensar. Não. Primeiro, boa tarde, né? Não sei se vai ser boa tarde, boa Bom noite. dia, boa noite. Enfim, não importa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Wellington sabe que já era uma vontade antiga de participar. Estou super feliz. Já anotei aqui na minha memória para eu ouvir o primeiro episódio. Fiquei interessada na história da Elisângela, acabei de conhecê-la e quero saber um pouquinho mais dessa história aí, que eu acho que tenho certeza que é muito inspiradora. Eu sou Maria Lucélia, mas o mercado me conhece como Malu, mas no LinkedIn você vai me achar como Maria Lucélia. Tenho uma carreira aí de mais de 20 anos em telecom e estou há 10 anos na Claro, como executiva do B2B, canais nacionais. Legal. E a gente se conhece desde a época de Oi, né? Acho que depois a gente vai abordar isso. Não, vou falar isso, senão a gente vai achar que é velho. Não, pula. É jovem. Obrigado, Malu. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Vamos lá, gente, também. Começar pelo Obrigado. meu nome, né? Ricardo Galvão, também conhecido como Galvão. Se me chamar de Ricardo, muitas vezes eu passo reto, infelizmente. No corporativo, esse é o mal do corporativo, a gente vai falar muito disso aqui. Mas é carimbado ali, né? Carimbado. Quando eu estou em casa, eu sou Ricardo, quando eu estou no trabalho, eu sou Galvão, mas é o meu nome. Eu sou sócio e diretor da Cinco, já estou na Cinco há 15 anos, uns sócios, no fundo, fundadores, a empresa tem 16 anos, eu estou há 12 lá agora, estou completando 12 anos de empresa.
também no mercado de atendimento a cliente, experiência com o cliente, fornecendo soluções aí há uma longa data e sempre trabalhando nesse mundo de conectar e no dia a dia tá fazer uma experiência melhor para os nossos clientes. Então aqui é uma outra visão da gente conversar sobre quem nós somos do outro lado, sempre pensando do lado da pessoa, Certo. da pessoa, da pessoa como indivíduo. Eu Aham. acho que é importante realmente esse bate-papo. Eu já tive vários amigos, conhecidos que já passaram por aqui, né? Já vi muita gente aqui, já vi muito corte, já vi muita coisa interessante. E é um prazer estar aqui também, podendo, se possível, compartilhar um pouquinho aí com essas pessoas que vão estar nos vendo aí. Show, show, boa. Então o Galvão também, assim, de longas datas, boas histórias, né? Exato. Que precisamos fazer alguma coisa diferente, vamos inventar, vamos. Se vai dar certo, não sei, mas vamos. Boa. Sempre. Então vamos lá agora para a parte boa? Bora. Você quer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Pode fazer primeiro. Não vou deixar você fazer primeiro. Tem certeza? tem- Perdeu a chance de absoluto. usar, perdeu a chance de usar. Deixa Eu tô querendo usar você primeiro, mas assim, Não, não, deixa. mas tem um ponto importante. Antes de fazer a primeira pergunta, eu acho que eu não fiz para Elis, mas se eu não fiz ali, vai responder também. Se eu não quis ser primeiro, Ai, responder uma ai, pergunta. Ih, olha aí. Olha. Mas assim, não, mas é informação importante, que quem tá assistindo, a gente tá falando aqui do mundo corporativo, mas tem pessoas, amigos que acabam assistindo, familiares assistindo, pessoas da faculdade, pessoas da escola, de amigo longa data. E eu já aprendi de novo. Tem gente da quinta série A, tem gente da quinta série B, então vai ter gente da quinta série C tarde, Uhum. que vai estar, que tem, Incrível. que ainda tem a C tarde, aí, pra mim era só quinta série A e B, agora eu descobri que tinha C tarde, né? Então assim, apelidos, como vocês costumam ser chamado, mas não apelido de zoação, que zoação tem, enfim. Eu tô falando aqueles que marcaram que se você ouvir alguém falando, você vai lembrar, ih, que tá me chamando alguém da minha família. Ih, se te encontrar na rua e te chamar, isso aqui estudou comigo. Ó, esse aqui é da faculdade. Aqueles apelidos carinhosos, ou aquela marca que assim, você consegue se conectar pessoalmente. Porque você vai falar assim, pô, Maria Lucélia, cara, vamos falar assim, quem são essas pessoas? Elisângela? Ah, mas se chamar esse nome, a pessoa, agora eu lembrei quem é. E aí? Que vocês têm algum nome para poder que se conecte com essas pessoas diferentes que não Eu sejam. tenho. Tem? Tenho. E aí? Na verdade, assim, até antes de ir pra faculdade, eu sempre fui a Maria. As pessoas me conheciam É como mesmo? Maria. Minha família me chama de Lucélia. Lucélia, Lucelinha, Lu. E aí, uma executiva que eu conheci na Brasil Telecom falou assim: teu nome é muito grande para falar, Maria Lucélia. Agora você vai ser a Malu. Ó. Ela chama Aline Marte. Hoje ela tem Aham. consultoria lá em Curitiba. E ela que me deu esse apelido. E aí, Pegou. pegou, eu gostei, achei que ficou legal, realmente mais sonoro, mais Aham. curto. E aí eu passei, não, eu sou a Malu, Maria Lucélia, mas pode me chamar de Malu, 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 e hoje o mercado me conhece como Malu. Mas se alguém da época de escola técnica, por exemplo, fala, Maria, tudo bem, como é que você tá? É alguém que estudou Que comigo estudou lá na na escola época da técnica. escola técnica. É isso. E E aí, Lucélia, se chamar de Lucélia, minha família. sempre e família continua chamando Lucélia. Continua chamando de Lucélia. A minha mãe, quando ela fala Maria Lucélia, porque aí o negócio Ai, deu meu fim, né? Deus. Porque, O nome completo. até hoje, Nome né? completo. O nome composto é porque quando a mãe tá. Não, mas é engraçado que aqui teve uma pessoa que falou aqui. De novo, gente, vocês sabem que eu tô ficando velho, não vou lembrar de todo mundo. Que os pais ficavam putos se não chamasse o nome composto. Se eu botei nome composto, tem que chamar pelo nome composto. Não dá pra falar pelo primeiro ou segundo, que brigava que se alguém chamasse por um nome, não. Se eu botei um nome composto, é pra chamar nome composto. Né? É Só que engraçado. o meu nome composto é longo, né? O meu filho chama Afonso, é o nome do avô dele, né? Então é Afonso Arina Neto. A gente chama de Afonso Neto, Pode ser, sim, É. que ajuda, que né? ajuda. Que ajuda, boa. Mas não tinha. Mas se eu perguntar, se for o pessoal da escola realmente Maria, não tinha outra, eles vão chamar de Maria, não tentar esconder, ó. Gente, bota aqui no comentário, você falou, eu não chamo de Maria, não. Eu chamo, toda vez que eu encontro com ela, eu chamo de outro nome. Você Não, é Maria. escreve aqui se estiver escondendo o jogo, hein? Boa. E aí? Bom, primeiro, do nome composto, eu esqueci de falar isso. Meu nome é Ricardo José. Ah, é? É, Ninguém sabia, ninguém Pô, sabia. Mas, tipo assim, É. pô, mas o José ninguém sabe, acho que nem na minha família, porque quase não se fala. Nem a família sabe que tem, né? sabe. Ninguém nunca me chamou de Ricardo José. Nunca me chamaram assim a vida É. inteira. Tem o lado do José, que também é o nome do meu pai, é o nome do meu avô, então virou quase um sobrenome. E como o Ricardo é um nome maior, Aham. o José acabou ficando ali como um nome a mais, Coadjuvante. que é tanto que eu esqueço de falar. Se alguém pergunta meu nome, é Ricardo Galvão. Não. E se Eu esqueço, eu só- Ricardo vou José só de testar. preencher o documento. Vou testar. Quando tiver o dia, cara, tu falou com o Ricardo José, vê se alguém conhece. Ninguém vai conhecer, né? Vai conhecer. Aí vai ser pior ainda, porque você fala Ricardo, alguém pode tentar lembrar. Ricardo José é o que vão lembrar. Como sua esposa Mas te chama? é. Ricardo, quando ela tá brava.
Aquela velha história, a esposa ela só usa o nome primeiro quando ela tá brava. Normalmente é amorzinho, queridinho e É, tal. Quando Verdade. virou Ricardo, aí já Já tem é. alguma coisa Ela errada. em casa é Se ela chegou no meu A nome, gente já te chamava de Ricardo José. então, não, então eu não sei, eu nunca fiz algo tão errado que chegasse no E chegasse O dia que virar o Ricardo José, eu tô o preocupado. dia Por, que chegar o Ricardo José. por enquanto, minha esposa parou no Ricardo, então acho que tô. Não, mas vamos lá, sem esconder. E agora? Pô, Ricardo, não, Ricardo deve ter um monte na época Não, de deve- escola, faculdade. Não. Eu tenho que contar porque vão escrever, né? Então, assim, na família Ricardo, Contar que vou escrever é ótimo, na né? família Ricardo, Ri ou Rick, eu vi explicando que em casa é super engraçado. Minha irmã chama Cristina. Era Ri Cris, não a gente economizava tanto no nome que virou. Era Ri Cris, Ri Cris, Ri Cris sempre. A gente Sempre. minimizou os nomes. No trabalho sempre foi Galvão e na faculdade foi Funério. Esse é um apelido meu de faculdade. Funério? Funério era como eu estou hoje. 20 anos atrás, careca, era o tio Chico da família. Ah, Por causa de aparecer careca, ah, gordinho, careca, usava menos óculos, então virou o Funério ali, aí virou meu nome na faculdade. Não, é isso que eu ia te perguntar. Não, virou meu nome na faculdade. As pessoas, meus amigos de faculdade não sabem meu nome. É isso que eu ia te perguntar. É esse ponto. Que você sabe. Se você tiver num shopping, alguma coisa, Funério, já sabe. Não, na não. faculdade. Se alguém falar isso, eu vou olhar pra trás na hora. Tanto que assim, eu tive um grande amigo meu que fez 50 anos há 2 semanas atrás, fez uma festa muito legal e juntou ali 10, 12 amigos de faculdade. Ali eu tava normal, assim, a minha esposa já sabia, mas não tinha o costume de ouvir ali falando. E tanto que assim, eu nem percebo, assim, já ficou tão enraizado que dentro desse grupo, É normal. pra mim eu não acho nem estranho. É. Eu poderia estranhar, porque tipo, ninguém me chama assim no dia a dia. Só me chamam esse grupo quando a gente se encontra. Eu tenho alguns amigos Legal. de faculdade que eu me encontro a cada 3, 4 meses. Gostaria de encontrar mais, mas encontro há 3, 4 meses. Eles me chamam assim. E parece que o cérebro muda, sabe? Quando você tá Muda. naquele contexto daqueles amigos, é normal as pessoas te chamarem assim. Sem dúvida. Possivelmente, se eu estivesse fora de algum lugar, eu vou olhar, mas eu vou achar estranho. Não, vai ser. Quem é da faculdade que tá aqui? Exatamente, mas quando eu tô naquele meio ali. E na época de super escola antes também, não? De infância, assim, de bairro onde você morava, não. Era Foi sempre Ricardo, Rick. Ricardo, aí foi Ricardo, Ricardo. Show. Tinha algum eles? Eu não lembro de perguntar. Tem algum? Você perguntou, mas assim, o meu é muito simples. Elis mesmo, em casa, assim, na parte do pai. Lili, né? Então, assim, quando fala Lili, eu sei que é a parte do pai Então, né, chama. que estão me chamando, tenho certeza absoluta, porque ninguém mais faz isso, não ouvi mais Eli em lugar nenhum. Mas o Elis pegou muito no mundo corporativo, então Elis ficou. Então, Elis, assim, faculdade, trabalho, eu até já fico, Elis Silva. Que já é o. Já, Foi. até hoje. Já troquei de nome, então Elis Silva. E eu até acho que eu tenho o mesmo que você. Como meu nome é grande, Elisângela, então minha mãe só se chama Elisângela pra dar bronca. Entendeu? Aí, assim, eu demorei um tempo, porque quando você tá começando no ambiente, as pessoas te chamam de Elisângela, mas assim, meu coraçãozinho dava aquela. Ai, meu Deus, sabe? Dava aqui, porque você só. Gente, é um Por nome. que que Mas tá me chamando de Elisângela? Por que tá me chamando assim, né? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Era forte É. isso, sabe? Assim, ai não, gente, eu tô chegando no lugar. Mas se eu tivesse a oportunidade, ó, você pode me chamar de Elis, sabe? Porque dava aquele sustinho inicial. E o meu filho, eu faço, ele não tem nome composto, mas eu faço, assim, Matheus Silva. Entendeu? Uhum. Matheus Silva é pra hora de dar bronca. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Mate, tá tudo bem. Matheus Silva já é. Cara, não, e essa coisa também aqui de São Paulo de cortar, né? Porque acho que no Rio não corta. Quer dizer, no Rio é mais apelido, né? Rio nego quer Verdade. cortar apelido, mas. E aqui é de cortar, né? Então, de vez em quando, eu tenho que tomar cuidado pra poder ver assim, ó. Tá até a Isabela tá ali no bastidor. Eu falo Isa, mas será que é Isa? Não é que eu me chamar de Isabela, que não sei o quê. Porque você vai no automático aqui e vai E embora. Né? você, Well? Sabe? Léo. Só o meu. Ele fala- Não, então, fala Nel, mas sabe, o meu é o seguinte: como eu sempre fui caçula, o meu é Nem. Então, se eu tiver o Tá. seguinte, é meio que natural, né? Caçula, se for pegar assim, família, e se for onde eu morava, eu já sei o seguinte, chama nem, ó, é família ou é alguém onde morava. Chama nem. Porque eu não tinha. Porque eu não tinha. Como o Wellington, e na época de escola, na minha época, todo mundo tinha que ter apelido, e no Rio botaram. Então, essa era a minha frustração, porque. O Wellington já é um nome diferente, então não tinha apelido. Capital da Nova Zelândia. Pô, beleza, mas não tinha apelido porque o nome já era diferente, né? E na nossa época, quem não tinha apelido tinha alguma coisa errada. Porque todo mundo tinha e alguém tinha que ter na época de escola. E é o Wellington, e ficou desde a época de escola porque era um nome, não era comum. Mas quando se fala de família e tudo, eu já sei. Se falar nem ou é algum familiar, ou é alguém do bairro da onde eu nasci, que até hoje chama. Então fica assim, de novo, apelido tinha a vida toda, mas tem uns que viram nome. Sim. Na verdade, esses apelidos viraram nome, né, para algumas Mas regiões. é que é legal isso que você traz, né?
o apelido vai te E remeter levar alguma de lembrança. onde é esse lugar que estão te Mas chamando. é questão Boa. de nome, assim, voltando para o ambiente familiar. Eu já tive problema com esse negócio de Galvão, porque meu pai também é Galvão. Então, assim, às vezes eu fiz festa de aniversário minha, chamei gente de trabalho, faculdade e empresa. Quando vira Galvão, meu pai vira, em casa eu não viro. Se eu tô no Hum. ambiente familiar e me chamam de Galvão, não é porque Galvão é meu pai. Aham. Então, se alguém chamar Galvão no ambiente Aí familiar, teu pai, ninguém no meio do sabia. churrasco tá o Galvão, Chamando me teu chama. pai, né? Chamando teu pai. Nem aí, meu pai olhava pra trás, porque em casa Olha aqui em São o Paulo, nome você é não dele. pegou o El aqui? Não, não. É o Aqui é El. só o El. Só o El. Aqui é o El. Não tem. O pessoal tá com preguiça. Vocês estão com preguiça de falar, então. Mas é o El. Gente, Ficou. é a É o gente. El. É o ritmo acelerado, né? Então vamos lá, vamos fazer uma primeira aqui de esquenta e você. Vou fazer a padrão, vou fazer uma meio Ah. padrão para poder fazer o esquenta e você já emenda aqui. Por que é meio padrão? Beleza, pessoal, já viram? Então aqui a gente está falando com a Malu, Maria e a Lucélia, o Rick, o Galvão e o Funério. Sifonério. Funério. E Mas eu queria contar como é que você guardou isso. É. O Galvão você guardou. É. Eu achei interessante. Galvão, E a Lili, Liz, então são todas essas aqui. Hoje, assim, como a gente, nesse caso, a gente falando de tecnologia, experiência do cliente, tudo, se você for lá atrás, acho que essas profissões nem existiam, ninguém nem pensava isso como profissão. São todos novos aqui, mas normalmente quando a gente é mais novo, a gente fala assim, pô, não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser modelo, eu quero ser atriz, eu quero ser jornalista. Quando vocês voltam assim para a infância de vocês, para a origem, que isso é muito ligado ao nosso DNA também, né? O que era lá, o que a gente é hoje. O que vocês lembram assim, cara? O que eu queria ser quando crescer? O que vocês lembram da infância de vocês que remete o sonho cara, quando eu ser adulto, eu quero ser esse tipo de pessoa? Então, o que eu queria ser quando crescer? O que vocês lembram? E se vocês lembram o primeiro dinheirinho, a primeira recompensa, a primeira coisa que você fez que recebeu alguma recompensa por você ter feito isso? Porque eu não gosto mais de falar de idade, porque quando eu fiz essas perguntas, eu já tive aqui, primeira promoção aos 13, primeiro investimento aos 9, tiveram umas coisas assim meio que assim, eu falei assim, cara, então não vou falar mais de idade, eu não vou falar mais. Então, quando vocês refletem, vocês brincando lá na infância novinhos, o que vocês imaginavam assim, quando for adulto, como eu queria estar? E se vocês lembram da primeira recompensa, assim, a primeira coisa que você fez que realmente ganhou? Porque tinha gente que pegava o lápis de um, vendia para outro, revendia. Cara, nossa, apareceu cada história aqui divertida. E aí? Bom, tô rindo, posso inverter a sequência? Eu tô rindo, Faz o que você quiser. eu tô rindo aqui porque eu falei isso, dei o exemplo da minha pessoal há 2 semanas. Essa semana passada. Minha primeira recompensa foi Colinho Primavera. Ó. Sabe por quê? Ah. Depois eu chegar na parte da profissão, mas modéstia à parte, era um excelente aluno. Tinha um chinês no colegial, primeiro e segundo colegial, que não conseguia aprender física. E pediu para dar aula particular. Eu ia dar aula particular em troca de comer o rolinho primavera que a mãe dele fazia. Né? Primeira recompensa. Empreendedor ele, empreendedor. Ele você cuidando de gente, Agora, olha. ó, mas assim, Foi engraçado. meu Deus. Semana passada. isso. Empreendedor ele. Já Se eu não conhecesse o Galvão, eu já ia embora agora. Porque assim, imagina a pessoa, primeiro reconhecimento, o cara falar que foi dar aula de física, que não sei o que, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesses caras aqui? Se eu não conhecesse do Chopp, eu falava, não, vou ficar perto desse cara, não. Aula de física? Ah, mas aí tem uma conexão já, né, galera? Caraca, Porque eu sei que você vai contar, mas eu já vejo uma conexão com gente hoje, ó. A pessoa já viu nele um cuidado, ó. Minha da aula de física, já tô Já foi atrás. Potencial. Já tinha cuidado com pessoas, ó. Sim. Olha. Ou achou ele meio maluco. Gostei de física, cara. Vem aqui me ajudar nisso, né? Legal, Foi. interessante. É, Então, a parte da carreira, de me ver assim, eu te confesso que, para lembrar, tinha o sonho aquela história de criança que era do lado esportista. Um é que jogava futebol, eu sempre fui apaixonado pelo automobilismo desde pequeno. Aham. Então, sempre, de ver corrida, meu pai achava maluco. Pode Eu ser montava, piloto. não, eu montava uns bloquinhos lá, que eu montava um negócio que não era carrinho, nada. Eram 3 pecinhas que se juntavam, era um carrinho. Eu montava o circuito daqueles negocinhos e ficava ali fingindo que tava correndo horas. Legal. Então, eu ficava brincando com isso. Então, era uma ideia, assim, nunca nem tive ideia de andar de kart quando era criança. Era isso que eu ia perguntar. Nem Não hoje eu chegou ando nem, de kart. não chegou nem a hoje. pensar. É. Depois de adulto, andei 2 vezes. Então, assim, mas era aquela visão, assim, onde poderia chegar. Assim, se eu tivesse tido algum sonho quando criança, era esse. Mas quando chegando aí dos teus 12 a 14 anos de idade, já não tinha ainda um Não. desejo? Não, isso era com 7, 8. E quando indo ali A história da isso, profissão, então eu já estava embutido nesse mundo por esse lado
de exatas desde o começo. Porque, assim, meu pai é engenheiro, comprou um computador em 85, vou falar, dá pra fazer a conta, chegar na idade. 85, 86, ele comprou um computador, eu pegava um computadorzinho com 8 anos, 9 anos de idade, pegava lá o que tinha que fazer e ficava num computadorzinho com 9 anos de idade. Isso hoje é normal. Há Sim. 30 anos atrás não era normal. Sim. 40 anos atrás não era normal. Então eu fazia isso desde pequeno. Então eu mexi com computador e com negócio desde o começo. Então a única dúvida que eu tinha era verdade, a parte da física. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, não existia treineiro como existe hoje com todo mundo aí. O que eu fiz? Para testar, eu fiz vestibular de física no segundo colegial. Para testar como treineiro e tal. Mas eu sempre gostei de computação. Sempre mexi com computador desde criança. Então eu tô nesse mundo de computação, e foi o que me drivou. Mas eu tinha esse lado de. Mas já chegou até essa. Eu brinquei da física, mas teve realmente Sim. aquele lado, né? Uma coisa que eu gostava também. Então, assim, realmente não precisa ir embora, mas eu cheguei a gostar de física, cheguei a flertar com isso, juntando aí com a história, eu cheguei a flertar com o lado, esse mundo aí. com o lado de ir pro lado. E minha mãe é diretora de escola, professora, tudo. Então eu cheguei pro lado pensar em ir pro lado acadêmico e depois direcionei pro lado da. Era diretora de computação. escola e você estudava na escola? Não, Não eu era? nunca fui Ah, na escola mesmo. Eu nunca. Porque senão aí, porra, aí é ruim, né? É ruim. Mas E aí, tem um pouquinho com a história do ensinar. Porque foi É. muito comum na família. Tenho 10 tias professores. O negócio de ensinar pra mim foi que já- estava ligado à nascença. Assim, antes da Malu responder, então, já que você falou isso, se eu perguntasse para quem estudou com você, o que eles responderiam quem era o Galvão? Que era o Ricardo na época, né? Então, o que eles iam responder? Era o CDF que sentava na frente, que o pessoal, deixa de ser mala. Na verdade, eu era o CDF que sentava no fundo. É. Porque eu Aquele que tirava onda, né? Não, Aquele eu não CDF não era cafundo. bagunceiro, não. Eu era CDFzão, tudo, mas eu me relacionava com as pessoas. Não é aquele cara muito Ele quieto. tá no lugar certo. É, Tá certo. Relacionamento. sou meio quieto, sou meio tímido, mas não era aquele cara muito estranho ali, não é aquele que eu sei, mas era um CDF Mas era bons. dos bons que você ficava lá atrás e fazia o trabalho. Trabalho em grupo, deixa que eu faço pra não. vocês, deixa que eu faço pra Não, sempre vocês. todo mundo. Gostava de Mas fazer você tudo. apresentava também ou deixava outro apresentar? Eu tenho. Assim, até tá aqui, para mim é um desafio, porque assim, você me conhece bastante, mas para mim apresentar as coisas em público sempre foi um desafio. Então eu fazia E deixava e eles alguém vai apresentar. Então eu sempre gostei, e até hoje executivamente, eu sou mais uma pessoa de bastidor do que de frente. Boa. Você conhece nossa empresa? Então, tal, então tava na muito posição mais- certa. Deixa no fundão, ó, gente. Vou ser amigo de vocês, eu faço, vocês aprendem. Eu tava no fundo até por causa disso, pra ficar escondido, não é porque não querendo ficar na frente pra prestar atenção, eu ficava no fundo pra ficar escondido. Então eu já tinha um pouco a ver com esse Boa. lado mais tímido e tal. E aí, Malu? Cara, eu não lembro assim exatamente de infância um sonho de. Eu queria trabalhar. Porque como a gente vem de uma origem super humilde, minha mãe me criou sozinha até os 12 anos, depois ela, né, conheceu um companheiro quando eu tinha 12 para 13, e aí eu também fui melhorando a minha relação com meu pai à medida que os anos foram passando. Então, assim, ela me criou para estudar e trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar de alguma forma. Então, eu não lembro exatamente assim, de um sonho de ser. Você saiu de onde mesmo? Lá de Curitiba? Não, nasci em Lages, Santa Catarina, e com uns 12 anos eu fui morar em Florianópolis. Ela passou num concurso público do estado e a gente foi morar lá, com o sonho de mudar de vida, de dar uma vida melhor pra gente, né? E aí, eu lembro que com 14 anos eu comecei a trabalhar no mercadinho do meu bairro. Então, eu era o faz tudo lá. Eu trabalhava no balcão servindo pão, eu era a caixa, eu abastecia a gôndola, colocava preço, limpava, passava pano no final do dia. Tudo. Era tudo. Trabalhei lá por 4 anos. 3, 4 anos? Até que. Porque eu comecei com 14, comecei novinha. Até que ela falou assim pra mim: você vai fazer o ensino médio na escola técnica. Aí eu nunca fui boa em exatas, né? Eu falei, mãe, eu não gosto de ir lá, é muita conta. Como é que eu vou dar conta de fazer escola técnica? Ela falou, não quero nem saber. Você vai fazer escola técnica. Já te matriculei, vai fazer a prova, assim, assim, assado. Se você passar, você vai fazer escola técnica. E aí eu entrei na escola técnica, fiz técnico de telecomunicações. E eu, nesse caso, eu fui chinês. Aí da sua história. Porque eu era muito ruim de matemática. Não era muito ruim, mas eu tinha que me esforçar muito para chegar no nível de um Galvão da vida. Aí o que eu fazia? Eu chamava o meu colega, que era o mais inteligente da sala, a gente, final da tarde, até começar a aula, ele ficava me dando aula na biblioteca, nas vésperas de prova, e eu pagava o lanche dele. Eu não levava nada pronto. Pagava o bolinho da primavera, pagava, né? Eu pagava o lanche, porque eu já trabalhava no mercadinho, tinha um dinheirinho aí, eu pagava o lanche dele para ele me ensinar, e eu ia bem na prova. Peguei dependência em física, mas me formei. Então,
E aí eu lembro que na época eu passava na frente da Celesc, que é a empresa de energia lá de Santa Catarina, e falava: "Ah, eu queria trabalhar aqui". E aí depois da escola técnica, comecei a fazer estágio na Telesc, que era estatal do estado, Aham. né. E foi assim que eu fui eu sou carreirista, eu falo, né, que eu comecei Ia seguir na. na carreira Mas, de mas nesse caso lá, então, desde da escola, você, além de ter o Galvão pra te ajudar lá, como é que é? o O chi seu chinês. eu era chinesa. E você era que apresentava também? A galera fazia o trabalho e você ia Eu apresentar? sempre fui muito dada, sempre fui muito Deixa que eu simpática. apresento, Eu deixa. apresentava, tomava a frente das coisas, eu sempre fui a legal, Relações. a relações da turma. Relações. É. Eu até brinco, porque assim, eu nunca fui. Eu adoro esporte hoje, né? Corro, ando de bike, faço umas coisinhas aí, mas nada é profissional. E na época eu era muito ruim, mas eu adorava. Se eu não fosse escolhida para o time de vôlei, ou de handebol, ou de basquete, eu dava um show com as meninas. É. Elas tinham que me colocar, porque senão alguma coisa ia acontecer. Então elas me escolhiam, entendeu? É, Independente das minhas na pura habilidades. pressão, Na né? pura pressão. Boa. E nesses 4 anos, só pra. Já vai pensando na pergunta aí. Vai deixar. Mas sabe uma curiosidade que um outro convidado falou aqui? Nesses 3, 4 anos que você estava no mercadinho, Uhum. você teve algum tipo de algum conceito, alguma coisa de promoção ali dentro? Alguma coisa que você, assim, eu melhorei, aumentaram o meu salário, ou eu tinha uma atividade e mudaram minha atividade só de mais responsabilidade? Você teve algum tipo de reconhecimento nesse período ali dos teus 2, 3 Você anos? sabe que eu não tive, na verdade, assim, eu trabalhava muito, não tinha esse reconhecimento, e esse era um dos incômodos, assim, porque durante um tempo eu ainda fiquei sem carteira assinada, eu trabalhava de forma, né, não estava registrada, mas não tinha esse reconhecimento. Então, quando veio a oportunidade de fazer estágio na Telesc, e isso foi um conflito que eu tive com a minha mãe, porque minha mãe sempre foi a minha primeira mentora, assim, minha conselheira, né. E ela falava que eu não deveria sair do mercadinho, que eu deveria terminar a escola técnica e depois procurar um emprego. Mas quando veio o estágio, eu ia trabalhar menos horas, ia ter mais tempo para eu estudar e eu ia estar na minha área de atuação. Eu falei: "Mãe, eu vou sair do mercadinho e vou trabalhar como estagiária na Telesp", eu entrei nem como atendente Aham. na época. E ela falou: "Não, filha, não faz isso". Eu lembro até hoje, foi uma das vezes que eu peitei ela e falei, porque foram poucas vezes, mas foi a vez que eu peitei ela e falei: "Não, eu vou sair. Eu não quero mais trabalhar aqui, porque eu não sou reconhecida, porque eu ganho pouco, porque eu faço de tudo, eu fazia de tudo, né. Aham. E eu quero um futuro melhor, então e aí eu mudei e fui ser estagiária. E Boa. foi a melhor coisa que eu fiz. Bom ponto. Bom ponto para depois a gente puxar sobre decisões e tudo isso, mudança, mas antes dessa, vai lá, manda uma aí também Eu pra. vou seguir na linha um pouquinho de base aqui. Eu vi que os dois têm uma base. Fala um pouco de família, né? É um conceito que eu dou muito valor, Uhum. né? A base, né? Aham. Aí, Galvão, primeiro para você, já vou direcionar. São duas para você, duas perguntas e uma para você. Você vai ser a mesma também. Galvão tem algum é nome, sobrenome mesmo ou tem alguma coisa a ver com esporte? Que você falou de esporte, carrinho, Não, fiquei curiosa. sobrenome mesmo de família. Sobrenome. E por acaso vocês são fãs de automobilismo, daí fica Coincidências. coincidente. É, Impressionante. Que legal. Galvão é Que eu falei, nossa, tem as conexões, né? Aqui a gente estava falando de conexão e eu então, começo a ver muita conexão no que vocês estão falando. Eu falo que é muita, muita conexão. Mas vamos falar de base, né? É, qual que foi a base? Vocês falam muito de base familiar, de pai, de mãe. E essa base, qual a importância dessa base para vocês? Qual o recado sobre base familiar, sobre base estrutura, né? Porque a gente, por mínimo que seja, que ela vai falar um pouquinho, a base, parece que eu entendi, fez vocês, né, tomarem decisões na vida de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho da base e a importância da base para vocês. Eu acho que é legal essa tua pergunta, porque isso mostra um pouquinho quem é o DNA. Porque ao longo da nossa vida, a gente, óbvio que a gente vai se adaptando, vai aprendendo, mas tem algumas coisas que nosso DNA não foi construído, faz parte da gente, É, né? a base, o que está por trás, né? Quem são vocês de DNA? Não foi construído, né? O Legal. histórico dessa família, dessa. eu acabei falando rápido, né, quando eu falei É, um pouco das minhas decisões, eu já falei um pouquinho, né? Tipo, tenho primeiro uma coisa até emocionante, tenho meus pais vivos até hoje, ambos. Tenho com legal. 78 e 74, super lúcidos. Meu pai trabalha até hoje, É, super coisa, legal. E super trabalha em ativo, quê, seu pai? engenheiro químico, Engenheiro químico. mas aficionado por tecnologia. É. Ele sabe mais de versão de iPhone do que eu. É mesmo? Legal. Ele sabe. Um Show. dia desse eu cheguei em casa e falei, não, você viu que a câmera nova do iPhone 16 Pro que lançou uma versão mais simples, que não é tão moderna? Eu falei, pai, não tô nem sabendo que lançou. Que maneiro. Super antenado. Ele é uma pessoa super conectada, assim, super nesse sentido, e sempre valorizou muito a questão da educação. Minha mãe é a mesma coisa, diretora de escola. Minha mãe tem uma história engraçada com isso, porque é um legado, quando eu falei de 10 tias professoras, eles estavam, meu avô, há, sei lá,
60 anos atrás, viu na zona rural, no interior de São Paulo, chegou lá uma professora que era uma fazenda, e ia na fazenda dar aula para todas as crianças da fazenda. Meu avô achou aquilo bonito, isso na década de 50, 60, Aham, Adorei. falou: quero todas as filhas professor, que achou bonita a profissão. legal. Fez com que todas as filhas fossem ser professoras, tá? Então era uma coisa que a educação na minha casa sempre foi um negócio muito valorizado. Sempre nesse sentido de, olha, acho que a base de você conquistar, como ela mesmo comentou, né? O Malu comentou, o estudo e o trabalho vão te levar em algum lugar. Então, o estudo vai te levar a um bom Estudo e trabalho, trabalho vão te o levar. trabalho vai te levar a algum lugar. Mas Vamos tem gravar essa frase, gente. O estudo e o trabalho vão te levar. uma coisa que Minha mãe eu fala aprendi isso. muito Não, mas ainda tem quebrado. O estudo vai te levar ao trabalho, o trabalho vai levar ao em algum lugar. lugar. Então, tem esse lado. Então, eles sempre valorizaram muito isso. O lado de estudar e procurar sempre o melhor, sempre fazer isso também foi uma coisa que nos foi muito cobrada. Então, tipo assim, eu, daí pelo lado, sempre tive uma estrutura muito boa, então eles me deram bons estudos, me deram uma boa base, mas eu tinha uma regra, que era, olha, você não... minha mãe era professora de escola, diretora de escola pública, eu estudei em escola particular minha vida inteira. Sempre eles buscando o melhor colégio, sempre com dificuldade, porque ele é engenheiro trabalhando, assim, eram profissionais, mas não tinha herança, não tinha nada, era o trabalho do dia a dia, e grande parte do dinheiro investido na nossa educação. Mas a conversa era, olha, vocês vão até aqui, Uhum. até o terceiro colegial. Eu- Vocês vão estudar em uma universidade pública e, de preferência, no melhor do que vocês fazem. Então, se vocês, a tua educação vai até aqui. Daqui para frente, vocês têm que ir Tá. atrás, correr atrás, tal, e a minha irmã, os dois foram fazer faculdade pública, acabaram desenvolvendo a carreira, tal, nesse sentido. Então, assim, mas essa base foi muito importante nesse sentido. Sempre foi dado muito valor, primeiro, pro estudo, porque senão, com o estudo você vai ter uma boa base, com essa boa base educacional, boa base de conhecimento, você vai poder traçar a sua carreira e vai poder chegar a algum lugar. Então, essa era uma parte da importância da base que para mim foi Legal. fundamental. Inspirador, inspirador. legal. Gravem, gente. Gravem que isso é muito importante. Que um dos objetivos aqui é formar essa nova geração. Então, o que o Galvão falou aí, gravem e escrevam. Eu E Perfeito. eu falo isso acho. pros meus filhos também. É. Aqui. Eu tava Porque pensando no meu aqui. Você É. tava falando, eu tava pensando no meu a gente filho. fala muito isso para as crianças, que o que muda a nossa vida é o estudo e o trabalho. Então aproveita agora, né, que pode pagar uma escola particular, se dedica, faz no inglês. Lá em casa a gente tem uma guerra, né, que as crianças, porque a gente faz muita atividade, mãe, que saco. Vai fazer. Vai fazer o inglês, vai fazer o Kumon, aí estuda na escola, que ainda tem um pouquinho mais de inglês ali, 1 hora por dia, mas é para garantir seu futuro. E aí, depois, quando chegar lá na época da faculdade, aí vai ser como vocês, tem que buscar o caminho, né? Legal. Agora, voltando para minha base, Liz, você sabe que eu tô. Já morei em São Paulo, acho que é a minha oitava cidade que eu moro. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais isso. Mas eu sempre volto com muita frequência para Santa Catarina, porque para mim, é um recarregar de bateria para aguentar o ritmo que a gente leva aqui. Família para mim é tudo. Minha família é a minha base. A minha mãe é ela mais 7 irmãos, 4 homens, 4 mulheres. E quando eu fui nascer, né, meus tios que eram mais velhos, já eram casados, falaram, você quer, deixa a gente criar ela. E ela falou, não, eu vou criar ela, eu que sou responsável por ela, e eu que vou dar a educação, eu que vou criar. Então a gente vem de uma família, assim, que trabalha demais, que sempre trabalha muito, todo mundo, meus tios. As mulheres são mulheres fortes, eu digo que eu tenho um pouco desse DNA de minhas tias são mulheres fortes, decididas, minha avó era, minha mãe é até hoje. Então, é nesse grupo que eu busco estar sempre junto e me reconectando com a minha essência, né? E quando eu falei sobre educação e trabalho, assim, de mudar a vida, porque todos os meus tios sempre trabalharam em fazendas, né? Tocando fazendas de outras pessoas. Uhum. No sul a gente chama isso de capataz, Uhum. que você cuida da fazenda de outra pessoa faz de tudo lá, né? Cuida do gado, cavalo, enfim. E aí eu lembro que os meus tios mandavam os meus primos para estudar, para morar com a minha avó na cidade, para poder estudar e ter um futuro melhor. Então eu venho de uma geração em que os primos todos fizeram faculdade, né? Buscaram crescer, buscaram evoluir, porque sabiam que a educação ia dar um futuro melhor, Legal. que ia dar uma vida diferente. Então, essa é a minha base, é tudo para mim, minha família eu só não passo Natal e Ano Novo com a minha família quando eu tô na minha sogra, porque a gente é um Incrível, tem né? que lembrar, mas Entendi. pra mim família é tudo.
Ué, eu tô muito feliz. Sabe por quê? Conexão customer, conexão humana, conexão. Eu tô aqui vibrando com o presente que você me deu, porque essa base que eles falaram tem tudo a ver com o nosso primeiro, como que tá conectado o projeto. Sem dúvida. Porque no nosso primeiro encontro, eu tô emocionada. O nosso primeiro encontro foi muito disso. Né? Como que a gente faz com essa nova geração? Porque vai ter o seu pai, depois já fazer perguntas, tua mãe, que é uma mulher já além do tempo, né? Que já era uma mulher forte, Sim. teu pai, que já é tecnológico, né? E como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Como a gente proporciona depois um atendimento melhor para essas pessoas que estão além do tempo, né? Então, tem tudo É. a ver. Well, show, assim, conectou Não, tudo. e tudo tá ligado. Acho que as pessoas acabam confundindo o que que é base, que as pessoas, às vezes, eu gosto muito de repetir aqui que, não, quem conhece o Brasil é quem sai das grandes capitais. Perfeito. Porque assim, as pessoas de repente têm uma base forte familiar ali e eles acham que a base forte está externa, tem que ser alguém que estudou em lugares legais ou que tem um sucesso na carreira, que tem gente aí que tem um falso sucesso na carreira, ou que para ele até tem um sucesso, mas que talvez não tenha tanta base e que talvez o seu João, um vizinho que talvez não tenha a mínima instrução, te dá valores e base muito mais sólida do que aquela pessoa que virou talvez um presidente de uma empresa, alguma coisa, Deus lá sabe como. Então, é legal a gente falar disso, porque assim, cada um tem a base do seu jeito, cada um tem a sua visão, cada um tem as suas orientações. De repente, um começou a trabalhar mais cedo. Você está falando aqui de trabalhar desde os 14 anos. Você fala hoje que trabalhar 14 anos, a pessoa fala assim: tá maluco, você é É preso. isso. É. Você é Sim. preso se a pessoa tiver, se a criança. Meu Todos filho nós. com 13, se eu falar Posso pra contar a ele, história mais vai absurda trabalhar. ainda? Hã? Nessa linha. A minha esposa começou a trabalhar com 11 anos. Olha, Isso numa outra, já numa outra sim, geração. sim, Nossos pais é normal. Minha esposa começou, um pouco mais nova do que eu, com 11 anos. A minha sobrinha fala: tia, mas isso é crime. É É, isso. Minha sobrinha que tem 16 para 17 fala que é crime ela ter começado a trabalhar. assim, Como é que seus pais fizeram isso os, com son- você? os sonhos mudam, né? E aí fazendo um pouco. Não sei se de repente vocês estão assistindo pela primeira vez, né? A gente está no nosso qual número? Ó? ih, cento Cem- e no cento e lá 31. vai. né? 2 anos, gente, 2 anos, né? Mas o projeto dessa pessoa linda que o El que está aqui do lado, que eu sou paulista, eu vou falar o El, não vou falar o Wellington, é, é trazer legado, né? Sim, É lógico, nós começamos a trabalhar muito cedo, era outra geração, Sim. sim. mas o que a gente já vê a Malu falando aqui, né? Que os filhos, ela tá trazendo os filhos para uma outra realidade. Né, estudar, capacitar. O meu filho hoje, por exemplo, então assim, não se assusta porque a gente começou cedo, porque era outra realidade. Mas a gente vai capacitando. Minha avó começou a trabalhar, nossa, acho que no ventre, né? É, Já, né? Se for. Então, assim, a gente está capacitando, né, deixando um legado para que as pessoas realmente se preparem. Meu filho hoje ele fala: mãe, por mim eu morava com você a vida inteira. Eu faço: meu filho, eu tinha 18 anos, eu queria sair de casa e morar sozinha, era minha independência. Então eu falei: você tem 5 anos, ele tá com 20. Eu falei: você tem 5 anos para você vai ir embora, chega, A, no- chega, a nossa geração tinha essa ambição de chega. morar sozinha, de ter o seu canto, de sair E de não se casa. assustem, É. são gerações, a gente estuda gerações, são histórias para que vocês tenham bagagem, né? Ninguém está falando que vocês precisam trabalhar aos 13, mas é que vocês conheçam a história, a base, o legado, para que vocês construam a história de vocês também. Mas é até para fazer um corte para emendar uma pergunta, Elis, nesse ponto aqui, eu acho que assim, o que que a gente ouve muito? Eu não comecei a trabalhar cedo, enfim, comecei a trabalhar com 16, sabe porque eu gostava de educação. Eu fui atleta, depois meu pai nunca Futebol o cobrava. quê? Joguei futebol até os 14, 15, Hum. aí não quis, Não não lembrava. quis mais essa vida, falei, porque é por uma questão que eu até já repeti algumas vezes. Não Cara, lembrava. é muito pesado. Uhum. Você abre mão de muita coisa. Acho que você chegar e falar assim, eu cheguei uma vez, uma coisa que me marcou muito foi assim, eu chegar no fliperama e o pessoal fala assim, ué, você mora aqui ainda? Eu falei, como assim que eu moro aqui ainda? Por quê? Porque era escola de manhã, treino à tarde, Ninguém te à vê. noite cansado, final de semana jogava, você não podia beber, você não podia isso, e teu filho que joga deve ver. Então, ou seja, a tua infância vai embora. Sim. Ponto. Você não consegue viver na infância teoricamente chama de normal, né. Sim. E aí meus pais nunca: "Faz o que você quiser, não quer mais não faz", e enfim. Aí depois já era moda de vôlei, eu fui tentar jogar vôlei e tinha jeito, cheguei a jogar, enfim, os testes não foram, mas aí você não cresceu, vamos para o bem-vindo ao mundo. Aí eu fui querer fazer educação física pra ser, já que eu não jogo, vou ser professor. Uhum. E aí lá para os 16 comecei, mas assim, nunca foi cobrado, porque meus pais sempre falaram assim: "Também, eu vou te é até aqui, da Sim. faculdade só que toca a tua vida". Mas é porque tem 2 coisas diferentes, tem uma realidade de necessidade, e acho que a gente que vai evoluindo, nos dias atuais a gente trabalha para que
os nossos filhos não têm a necessidade de Passar por isso. de passar por isso, porque Sim, acho que é correto. é uma infância que talvez, se pudesse, você fala assim: "Pô, eu quero que você seja criança, eu quero que você foque nos estudos para quando estiver lá na faculdade você ir". E algumas pessoas, talvez, por necessidade, não tinham que trabalhar. É isso. Assim, infelizmente, eu preciso que você ajuda. Mas muito disso também forma você como pessoa, caráter. Por isso que eu acho que, eh, tem um lado legal de ter trabalhado que isso te forma, porque senão as pessoas acham que: "Não, eu quero ser bancada a vida toda, não quero trabalhar". Tem um lado legal e, óbvio, tinha um lado que, pô, se puder não trabalhar desde jovem, se tiver a condição, óbvio, para você poder, ter, Se porque dedique pro outro que lado. se dedica, porque teve uma coisa que me marcou muito, enfim, numa das perguntas que a gente sempre faço aqui, de coisas extraordinárias, porque meu filho, o menorzinho, estava jogando, enfim, joga super bem, aí estava lá no sub-6 do Flamengo, fazendo teste, enfim, no processo inicial. E ele não quis mais ir. Cara, não quero mais, porque assim, cara, não é divertido. Fica lá, não é divertido. Divertir você jogar pelado e tudo. Cara, lá a pressão, tinha Não pode errar. pais dando esporro nas crianças, que não sei o quê, e falou assim, não quero, longe não quero, eu quero brincar, eu sou criança, então assim, Uhum. tem que ser divertido. E eu falei: "Cara, se não quer mais ir, quer ficar jogando pelado, tá". Uhum. E não vou julgar, porque tem outras pessoas que estavam lá que poderia ser a salvação da vida. Exatamente. Sim. Então não vou julgar, porque assim, É a oportunidade de mudar de vida, né? não, de mudar de vida, de um pai falando assim: "Não, eu moro em São Paulo, vou mudar para o Rio". Eu falei: "Cara, teu filho tem 6 anos de idade, como é que Uhum. Vai funcionar. você vai trazer uma responsabilidade, uma mudança na sua vida, uma criança de 6 anos de idade?". Então são algumas decisões, porque eu acho que é importante, mas também se a gente puder não, deixar as fases acontecerem, é importante. Então eu quis fazer essa aspas, porque, de novo, aqui não é julgar, aqui não é julgar. Isso. Eu só acho o seguinte, eu não concordo com essas não, isso é um crime, cara, Uhum. calma. São histórias, né? Cada um tem a sua realidade de vida, porque não, a exploração infantil. Histórias. Calma, assim, É. o que é exploração, o que é crime é uma coisa de necessidade são outra, então, É só porque pra. eu comecei com 14, porque para comprar uma mochila da Company era só se eu tivesse o meu dinheiro, porque minha mãe não tinha condições de dar. E tinha tua recompensa, de você fez tua Então, recompensa. isso. Então, eu só fiz essa aspa pra turma do Gato Gago não começar a ficar Isso aí. aí. Né? A turma agora é só Mas eu trabalharia de novo, viu, gente? tranquilamente, De né? novo, Eu o também. que eu sou hoje Foi uma depende disso. escola. Não, e você ter a tua independência, inclusive, pra você comprar sua É coisinha e tudo isso. isso. Mas eu queria Ia pagar um menino para me dar aula? pra poder pagar o Galvão pra dar aula. E aí eu queria fazer uma segunda pergunta para uma segunda fase, que é o seguinte, que é quando você sai desse primeiro início ali da família, de não sei o que, de trabalho, e você começa a entrar mais no mundo profissional, de conhecer, inclusive, um outro mundo, pessoas diferentes, uma competição diferente, porque uma coisa você tá aqui na tua família te empurrando porque ela quer que você cresça. E o outro ali, um quer te empurrar para resultado, o outro quer te empurrar para baixo para arrumar tua vaga. Uhum. Nesse momento de transição, teve algum momento que você falou assim: "Cara, me perdi, pô, não é isso que eu quero, algum momento que você se perdeu, e alguém ajudou você, alguém inspirou vocês nesse momento de transição? Por que que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque hoje tem pessoas no início de carreira, ainda mais hoje que as carreiras são, assim, no passado que eu vou ser engenheiro, vou o resto da minha vida, vou me formar engenheiro, ou se eu vou estar numa empresa, vou morrer com aquilo. Cara, a única certeza que hoje em dia você tem é que você vai mudar de profissão, sua profissão vai mudar e você vai ter que se adaptar, porque até médico, o nome é médico, mas ele já tem que se adaptar com tecnologia e tudo. Então, tem pessoas que se pressionam demais hoje em dia que, cara, assim, para de se pressionar porque o mundo tá mudando. Mas quando a gente tá fazendo essa migração, saindo da família, é tudo muito novo. E como não é tudo muito novo, tem algumas decisões que você se perde completamente. Teve algum momento desse, quando você foi para o mundo, começou ali, que você falou assim, que vocês duvidaram de falar assim, cara, não sei se é isso que eu quero voltar para trás, ou eu tô puto, não quero mais trabalhar com isso. Teve algum momento desse e teve alguém que ajudou vocês nesse momento? Tô aqui tentando resgatar. Algum momento que assim, você começou no teu mundo, e não precisa ser tão no 18, 20, não, não. Algum momento nesse início de carreira que você falou assim, cara, deu errado, não é isso que eu quero pra minha vida, ou então, não quero nesse lugar. Alguma coisa que impactou você e falou assim, putz, só que ainda não sou experiente como eu sou agora, e aí o que que eu faço? Eu procuro quem? Eu posso contar a história, mas a gente pode, assim, vou compartilhar isso Pode o porque que você quiser. não foi no momento desse, Você quer mas xingar foi no alguém? anterior, não, Vai, pronto. foi no anterior. A minha maior mudança de vida foi com 14 anos de idade. Aos 13 anos de idade, olha, agora vai ser, você tá falando de mãe e tal, olha
a visão dos meus pais em relação a isso tudo. Eu morava em Mogi das Cruzes. Com 13 anos de idade, eu entrei num colégio técnico em São José dos Campos, que é o é super conceituado. Uhum. Chama ETESP, é um dos melhores que tem ali. Preparar pro ITA, né? Não, era colégio técnico mesmo, nem preparava pro ITA. Era um colégio técnico super famoso na região. Com 13 anos de idade, outra cidade. Meus pais me levaram, deixaram numa república com várias pessoas. Ó, acho que um quartinho. Era uma república organizada, não era, era administrada por uma pessoa, mas era um quarto com 8 pessoas e tal. Como eu falei, pessoal mais tímida, mais fechada, fui. No primeiro dia de aula, eu desisti, peguei um ônibus e voltei para casa. Em outra cidade. Caraca. Então eu abandonei o colégio. Fiz um dia de aula, por medo de bullying e tal. Naquela época, uma outra, medo de trote, essas coisas. Eu tinha uma criança com 13 anos de idade. 13, tinha 14, acabado de fazer 14 anos. Então, eu falei, olha, não é para mim. E a minha discussão, daí a minha argumentação naquela época, eu falei, não, eu não quero ser técnico, eu quero ser engenheiro. Que era no colégio técnico, e gente, não desmerecendo que era técnico, era a cabeça de uma criança de 14 anos de idade. Óbvio, com medo desse negócio de bullying e tal, desisti e voltei para fazer sabe, negócio de, tipo assim, tava indo para um lugar e falei, gente, não, Não quero isso. não é o momento. Aí que eu tô juntando isso até pela história que você comentou antes da criança, da pressão e tal. E meus pais nunca me obrigaram, porque quem quis ir fazer o colégio técnico, quem foi atrás? Fui eu. Foi você. Fui eu que vi tal, até o momento que deu essa. Tô mais juntando com a Chegou história lá, anterior. chegou lá, opa, Cheguei lá, não falei, é bem isso opa, que eu quero. Não é, não, e talvez não é nem pelo conhecimento, era pelo medo do mundo. Era uma coisa completamente E que, na verdade, você maluca. criou o argumento que era engenheiro, mas, na verdade, o teu Era, teu meu tema problema era o não... medo, não era Teu ser tema engenheiro. não era isso, era o medo do teu Era quando eu sozinho. fiz para me validar, mas como fiz, é exatamente essa questão de parar e falar, gente, olha, vou, mas calma, não é não, tô com medo do mundo, dar o passo para trás. E aí, nesse caso, Não. você deu um passo para trás mesmo. Mas aí depois, Nunca mais quando... voltei. Nunca Mas- mais voltei no colégio, mas nunca mais, sim, nunca mais Vocês pensei. me viram, né? Nunca mais me viram lá. Voltei para a cidade que eu tava, entrei no colégio que a minha irmã já fazia. Aí sim, focado em vestibular, um colégio do ano para fazer daqui a 3 anos vestibular. Passei no vestibular 3 anos Então, depois. mas depois mesmo entrando aí você passou no vestibular e começou. Quando você começou a entrar no mundo corporativo, teve alguma situação que você remeteu isso de novo? Ó, pô, não quero isso pra mim aqui. Não, acho que no mundo corporativo não. Daí as grandes mudanças foram sempre mudanças. Tomar aquela decisão de mudança de emprego, na verdade. Acho que as mudanças foram essas. Mas nunca pensar em mudar de carreira. Mas nunca teve uma Eu- situação acho que não é impactante, mas pelo menos, ou então de mudar de empresa, alguma coisa, você ficou puto com aquele cara lá, assim, eu não quero essa, vou sair, não teve nada. Ah, já teve, sim. Já tive mudança de empresa. Mas não foi dentro, não foi mudança de empresa, foi mudança de cargo dentro da empresa. De ver, tipo assim, você tá num hall e ver aquela pessoa que é o famoso, que você está brincando pelo espaço, aquela pessoa que é promovida para uma função que, na teoria, você achava que se enquadrava, e, vamos dizer que. E não é pior do que a situação, a pessoa ser promovida para ser o seu chefe. Alguém que você entende que você tem uma capacidade Você maior, deveria ser. você deveria ser, e por outros motivos, Mas orgânicos ali, não. Então, e nessa hora na hora de fazer isso, aí eu busquei conexões é dentro isso da que eu ia te própria perguntar. empresa Aham. para falar, gente, então, aqui eu não tô, mas tem espaço aí com vocês? Não, mas antes de fazer essa Daí conexão, essa- porque até a pergunta tem gente que está na dúvida do que vai fazer e tem gente que tem dificuldade com quem eu vou procurar ajuda antes de tomar a decisão. Sim. Você, antes de perguntar se tinha, você teve alguém que você foi perguntar? Deixa eu voltar para casa, deixa eu perguntar para um amigo, alguém. E aí, o que eu faria num cenário desse? Você chegou a buscar alguém para aconselhar, para apoiar num momento desse? Ou. Então, as próprias pessoas dentro da empresa, eu não busquei fora, eu busquei dentro da networking da própria empresa mesmo, comentário com as pessoas, falei, gente, olha, não foi legal essa situação, tal, não sei o quê. E daí eu brinco, por isso que eu falei que foi um pouco mais. É que eu fui procurar. Fui atrás de pessoas que conseguiram criar uma vaga em outra área para eu ir para lá. Legal. Então, tipo assim, eu sabia que as pessoas tinham, vamos dizer, Tinha essa a possibilidade. possibilidade de fazer isso, então eu falei, gente, Tinha ó, uma confiança. tinha uma confiança para chegar num ponto desse. É, Isso que eu falei, era pessoas que eu confiava no sentido de, gente, ó, tô aqui, aqui eu tô vendo que não vai dar. sim. Eu falei, gente, eu posso te ajudar aí, vamos conseguir viabilizar alguma coisa. E, na verdade, as pessoas ofereceram antes, na verdade, essa é a verdade. Eu comecei a falar que não tava legal, e a pessoa, e se eu fizer isso tal? Você Mas, topa? começou um pouco porque eu fui buscar essa pessoa, assim. Não é que eu fui lá e falei, faz isso aqui pra mim. Eu falando Entendi. dessa minha dúvida, dessa minha Já dificuldade, tinha uma relação. já tinha uma relação bem estabelecida, e daí eu brinco, foi até mais do que um aconselhamento, foi um acolhimento. Boa. Nesse sentido de, olha, então, cara, dá um tempo e Boa. vamos continuar aqui. E aí, Malu? Não, eu perguntei isso que eu tinha, de vez em quando eu ficava puto, já aconteceu situações que eu dava aula em cursinho de telemarketing,
E tinha um amigo, Gilberto, um abraço, ele era um executivo da Petrobras, era um dos donos, às vezes quando eu ficava puta, eu pedi demissão. Senta aí, filho. Você acha que outra empresa não acontece isso? Deixa eu te falar, bem-vindo ao mundo. Tu acha que. Corporativo. Me explica, calma, vamos tomar uma cerveja aí. Vamos. Então, de vez em quando, dava um. Vai devagar aí. Zoar. Era igual Tá quando bom. tu vinha cheio de ideia, lembro até hoje, cheio de ideia. Calma. Tá escrito, não tá escrito, não? Toma aqui um papel, uma canetinha. Antes de você me dar ideia, só vou ouvir se tiver escrito pra você depois não esquecer. Então, foi umas lições que senão você. Daqui a pouco amanhã, tua cabeça já foi embora. Então, escreve, tá aqui escrito. Tá bom, aqui depois a gente vai, desdobra, e depois a gente vê. Então, ó, aquela coisa de. Cara, bem-vindo ao mundo, acho que isso vai acontecer. Aconteceu agora? Tá bom, se prepara que vai acontecer de novo. Faz parte da E rotina. aí? Eu tive, na verdade, quando eu fui morar em. Tinha uma oportunidade em Goiânia. Eu morava em Florianópolis ainda, né? Trabalhava na Brasil Telecom. E aí pintou uma vaga de coordenação em Goiânia. Seria várias mudanças, né? Ia sair da casa da minha mãe, do meu padrasto, mudança de cidade. Na época eu tinha um namorado que eu namorava com ele há um tempão. Então eu tive um receio, assim, aceito essa vaga ou não aceito? Mas eu fui me aconselhar com o meu atual gestor, né? Que até hoje é meu amigo, ele mora em Niterói. E aí, o que você acha dessa possibilidade? E ele falou, Malu, para crescer, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai crescer. Legal. Então, encara esse desafio. Eu lembro até que na época eu tenho uma amiga que chama Camila e a gente dividiu o apartamento. Ele ajudou a dividir apartamento com a Camila, ela mora lá também, é solteira, gente fina. Então ele fez todo o meio de campo e falou: vai porque só assim você vai crescer profissionalmente, como pessoa também, né? Porque ia sair da barra da saia da minha mãe, né? Ia ter que cuidar de pagar as minhas contas, me virar sozinha com o meu salário. Então eu não me arrependi, não foi nada de arrependimento, foi mais uma decisão de vou ou não vou, mudo ou não mudo, uma mudança tão grande, né? Sair de Santa Catarina e ir pro Não, é uma, Centro-Oeste. é uma mudança gigante, né? Porque eu já ouvi, e eu tenho falado até uma outra, para alguns determinados pontos, eu estava misturando umas palestras que eu faço, Uhum. que as pessoas estão tão preocupadas em ouvir guru e ouvir algumas outras coisas que as pessoas não ouvem elas mesmas. História. Porque as pessoas, assim, tem momentos que as pessoas falam assim, porra, eu tô com um desafio gigante. Quando eu fui no TEDx do ano passado, eu fui tipo assim, deixa eu falar uma coisa da minha bio para poder ver o que eu faço de um resumo. E eu comecei a refletir o seguinte, cara, tem pessoas que têm um desafio gigante e acham que não vai conseguir. E eu comecei a refletir assim, primeira vez que tu ficou em recuperação na vida. O que você faz? Porque você deve ter dado um desespero, que era dos teus pais, fala assim, cara, se eu não passar, eu vou repetir o ano. Deve ter dado. Cara, você não abdicou de mão, você não estudou, você não dedicou e não conseguiu passar. Olha só, você nunca teve uma experiência dessa, a primeira vez deve ser mais doída. Uhum. Uma outra coisa, um primeiro relacionamento, primeiro amor, um primeiro namorado, seja o que for. Que você tem lá a tua paixão da família, e quando você tem um primeiro, acha que é o primeiro mundo, quando você quebra aquilo, você acha que não serve mais pra vida. Acabou o O mundo. mundo você não se recuperou, então o cara fala assim, porra, eu vou sair da empresa, mas que foi muito pior. Imagina assim, eu sair da cidade, eu viajar, pô, eu tinha tudo isso e não conseguiu. Cara, se eu conseguir passar por isso, qual outro problema que eu não consigo? É isso. Então as pessoas ficam buscando em outros, que eu acho que é legal você ouvir história de outros, você se inspirar, mas por que você não olha? Deixa eu dar uma olhada primeiro para algumas coisas que eu passei na minha vida. Será que eu não superei cada coisa que dá para eu poder mudar? E aí eu falo com algumas pessoas, é verdade. E assim, de novo, esse é um tipo de coisa que não tem se eu sou rico, pobre, A, B, C, porque acho que quase todo mundo passou por uma. Ah, não, os CDFs, que sempre tirava 10, quando tirou 8, deve ter esse. Sabe? Cara, se tirar 10 e tirava 8, o cara vai dizer, Eu tava super feliz. Posso te contar o primeiro drama de ficar de. Dependência? Primeiro exame na faculdade. Ah. Foi assim também. É. Primeira vez que eu peguei um exame foi na faculdade. No primeiro semestre. Chegar lá, naquela época que o professor botava a nota na parede, Aham. ver lá que a sua nota tava É que agora abaixo da. Ainda botar a nota de todo mundo, né? Agora não pode, né? Agora não pode. Ainda botava a tua nota lá e você daqui a uma semana tinha que voltar lá pra fazer prova de exame pra ver se Cara, que passava. doideira. Já emenda uma pergunta aí, manda. Não, mas é importante esse ponto, né, de ter quem buscar, né? Acho que vale uma reflexão. Você falou o nome de uma pessoa aqui, desculpa, você pode repetir, que é da Petrobras. Gilberto. Gilberto, reconhecimento, Gilberto né? Desterro. Amigão até hoje. Reconhecimento, porque você contando, eu também lembro que eu tenho uma pessoa que
até hoje, Hum. acho que ela não sabe, Ricardo Zuccolo, o quanto ela foi importante na minha vida. Ele tá executivo da Unilever, e eu era muito impulsiva. E ele me chamou numa sala, porque assim, é muito legal você elogiar, você, né? Uhum. E quando você tem que falar alguma coisa, Segurar. segurar uma pessoa, e hoje a gente não tá muito preparado para isso. Aí eu era muito impulsiva, falava muito o que vinha à mente. Aí ele falou assim: não é que você está errada de falar o que vem à mente, mas é o como você fala. Aí ele chegou, trainee, cheio de papéis na mesa, eu vou te ajudar, e que não sei o quê. E eu ficava assim olhando, o que que esse menininho, o que ele acha? Eu, né? Aí ele foi falando, e hoje eu agradeço, porque ele tinha as técnicas, eu tinha até o conhecimento, mas ele tinha a técnica de como Como falar. fazer. Isso é legal, a gente reconhecer É. as pessoas, né? Reconhecimento, né? O reconhecimento faz com que ela consiga até dar outros passos. E aproveitando isso, né, esse ambiente que a gente está falando de mundo, entre o que a gente existe, como que a gente trabalha, como que a gente se forma aí, no dia a dia de vocês. Eu vi que vocês têm experiência diferente, mas a gente vive num mundo, ele tá cada vez mais inclusivo, né? Falando de inclusão, Uhum. mas também ao mesmo tempo não está preparado. A gente fala muito de inclusão hoje, né? E eu tô falando de tudo, etarismo, social, racial, de todos os sentidos, né? Aí você falou do seu pai, que seu pai é muito tecnológico, sua mãe há muito tempo À atrás, frente do à tempo dela. frente ao tempo dela. Uhum. O quanto vocês estão preparados para lidar no dia a dia? O que que vocês falam sobre isso no dia a dia? Porque a gente lidar com o cliente, seja você na sua frente de tecnologia lá, né, tendo que pensar em ações, atividades tecnológicas, e com toda essa inclusão, né? Aí vem você também no seu dia a dia de atendimento, tem que pensar em inclusão. Aí pegando a bagagem que vocês já falaram bastante e trazendo para a realidade, eu começo com você para dar tempo dele pensar, eu vou falar com você agora. Deu colher de chá pra ele agora. Tem que É, no meio aí, deu colher de Difícil chá. você. Vou dar pensando em inclusão, né? Inclusão agora, vou deixar lá primeiro para você pensar. Que a gente fala tanto de mulher agora que esquece dos homens, estou com dó de vocês. Então, o que que a gente traz? O que que você traz de bagagem para o seu dia a dia para tornar a nossa conexão, né? Porque nós atendemos os clientes, mas também não somos clientes. A gente tem cliente na família, a gente tem tudo. O que que você traz com essa bagagem? Cliente, Todo né? mundo é cliente. No final do dia, Todo todo mundo mundo é é cliente. seu filho, Os teu meus pai, teu pares, né? O filho, meu time, de alguma forma, é meu até time, sua minha família. família, todo mundo é O cliente. que que você traz dessa bagagem? Você sabe que eu tenho no meu time pessoas com idades bem diferentes. E eu sei exatamente como é que eu tenho que conversar com cada uma delas para extrair o que que eu preciso de cada um, o que que eu tenho que, até onde que eu tenho que explicar para um ou para outro. Então, eu sempre tento, primeira coisa, adaptar meu speech ali para Elis, para o El, para o Galvão, para extrair aquilo que eu quero que seja extraído. Quando eu vou para o meu time de vendas, aí o speech já é outra pegada, né? Ali eu vou ter gerações também diferentes entre elas, mas a gente acaba, quando vai falar de produto, né, de solução para B2B, eu acho que tá um pouco mais equilibrado ali na hora de falar. Mas eu sempre penso assim, com quem serão os interlocutores, Hum. sei mais ou menos quem são essas pessoas, né? Imagino o que que eu tenho que, como é que eu tenho que conduzir para que ela entenda o que eu quero que seja feito. Então, eu tô sempre analisando ali o meio que eu tô, seja com o meu gestor, seja com os meus pares. É óbvio, né, que a gente vai ganhando isso à medida que a gente vai tendo mais experiência. Mas com os meus pares eu sei exatamente como é que eu tenho que abordar cada um para extrair aquilo que eu precisar. O relatório XPTO, já sei como é que eu vou abordar a minha par aqui para que isso seja construído. Então, eu sempre vou adaptando, eu sempre olho o meio. Quem que é o meio, quem que é a pessoa aqui que eu vou ter que me relacionar para entregar aquilo. Você tem alguma. Só pra. E aí vai sair pro Galvão. Você tem alguma coisa que você fez que você achou que conseguiu encaixar? Eu consegui explorar essa diversidade da turma? E aí, de novo, já não vem encher meu saco a turma do Gato Gago de bandeira, não. Porque eu tô falando o seguinte. Cara, eu acho diversidade um negócio sensacional. E falando de diversidade não é de cor, sexo, raça. Que existe. Eu tô falando assim, de experiência de vida. Porque de repente você tem pessoas com idade diferente. Sim. Sim, sim. Gente, quem assistiu o episódio, o último, o quinto episódio da 20ª temporada, foi o exemplo sensacional da Rosana Garcia, que hoje vocês estão assistindo agora de novo, abril, início de maio, ela agora em março, ela acabou de ser promovida a diretora de operação sob uma mega responsabilidade dentro da Connecticut aos 61 anos. Que legal. E ela deu 2 exemplos. A minha primeira promoção, uma importante, foi quando eu estava grávida, e a segunda com 61 anos. Pô, isso é super Então, Show de você bola. tem experiência de pessoas que moram distante 3 horas e vêm trabalhar num gás.
Então são mentalidades diferentes, bagagens diferentes, que isso consegue fazer com que o teu resultado, isso fique lá em cima, porque você consegue ampliar, porque tudo são sobre pessoas. Uhum. Tecnologia é pessoas desenvolvendo para pessoas, empresa é pessoas e para pessoas, é tudo feito sobre pessoas. Só que às vezes a gente Clientes, né? tem Até como você fala, aborda os é clientes. tudo sobre pessoas. De vez em quando você tem, dentro de equipes, dentro do seu ecossistema, pessoas completamente diversas, mas que eu não consigo explorar isso. E aí mantendo aí dentro dessa pergunta, se alguma coisa você faz que poderia seguir de reflexão, exemplo, que você consegue potencializar isso, gente, nem sempre dá, nem o dia a dia operacional, ninguém vai falar assim, rega de bolo, que não sei o quê, enfim, não, mas tem algumas situações que vocês conseguiram, assim, dentro da vida de vocês, da liderança de vocês, explorar, esse potencial que existe dentro da diversidade das pessoas? Eu tenho uma história que acho que é legal de contar. Eu fui pro B2B tem 2 anos, que também foi uma aposta, né, eu estava há 7 anos no B2C, estava super confortável lá na minha cadeira, né, um time bacana, trabalhava com o Cris. Aí eu falei: "Não, quero ter outras experiências, Falar: quero". "Cris, vem aqui, vamos convencer você a vir, que ele não quer vir". "Ah, é? "Não, não vou não". Fugindo?". Ele tá fugindo, tá fugindo. "Não, vou falar com ele, tem que vir, tem que vir". E aí eu já estava há muito tempo trabalhando com ele e queria ter uma experiência diferente com outro gestor, né. Eu até brincava assim: "Eu quero ser reconhecida como não, a Malu trabalha com independente do gestor, a Malu desempenha bem". E aí eu fui para essa vaga do B2B, o antecessor saiu, foi para uma vaga de energia. Falei: "Não, vou me candidatar para essa vaga aqui, porque eu acho que, né, eu posso aprender mais lá". Ia ter um desafio diferente, né, uma equipe menor, era uma equipe de vendas que eu sabia que o mato estava alto, então eu também vi como oportunidade. Eu pensei: se eu for para lá, se eu reorganizar aquela área, meu trabalho vai aparecer". Só que eu precisava ter uma pessoa, um braço direito ali para me ajudar a tocar isso no dia a dia. E aí conversando, né, eu sempre falo que eu tenho lá os meus conselheiros, né, para determinados assuntos na empresa, que a gente confia, pergunta para um, pergunta para o outro. Falei: "Ô, Eric, tô precisando aqui de uma pessoa para me ajudar a tocar essa operação aqui de inside sales. Você tem alguém para me indicar?". Ele falou: "Eu tenho, Maria, Malu, tenho uma pessoa", o nome dela é Maria, "pra te indicar". Eu falei: "Então me indica aí". Fui conversar com a menina, conheci a história dela, a menina, nossa, ralou pra caramba, entrou como vendedora de loja na Claro, carreirista, foi galgando, 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 e estava trabalhando lá no PME na regional, queria mais pista, né, lá ela já estava no limite. Falei: "Olha, tem uma vaga aqui, tô tentando reformular a minha área, pode ser que essa vaga ela viria uma vaga sênior, mas eu não tenho essa vaga sênior hoje. O que eu tenho aqui é uma lateral para você com incremento, você topa?". A menina: "Topo, topo". Eh, Depois de 2 meses eu consegui aprovar a vaga sênior para ela, então a gente brinca que ela veio com uns 10% de aumento, depois de 3 meses, né, teve um outro reconhecimento que é o super raro da gente Sim, sim. conseguir fazer isso, né, nas companhias. Mas ela era a pessoa no lugar certo, na hora certa, e que comprou o desafio e que Legal. tinha um legado de reconstrução, né, de times, assim, que podia agregar ali para aquilo que eu estava precisando, né, de tocar essa pressão. Então, menina que sempre buscou o espaço dela, né, na empresa e que vem desempenhando bem. Então, foi um case Legal, de legal. Que reconhecimento. que é bom você conhecer, que acho que, o recado aqui é: entenda a história das pessoas, né. É, Ou, é, Acho que ou talvez o exercício qual foi a última vez que você almoçou com as pessoas do teu time sozinho, individualmente, e não falou de trabalho? É isso. Você tem que saber da história. Você sabe que tem um amigo meu lá da Oi, que ele falava assim: "Malu, eu não contrato a galera aqui da zona sul, eu contrato a galera lá da zona Zona Norte, norte. que assim, precisa, vai ralar. Precisa, que vai ralar, Já entendeu? Que fiz isso vai". também. Então, E eu acho até assim, Foi óbvio da que é um tipo de tem gente na Zona Sul que também faz, sim, vai ter. mas é um tema do assim. Sabe daquela necessidade do cara. É uma Aquilo que eu falo, é ouvir, né? A gente tem que ouvir. Acho que é isso, tem que conhecer a história, tem conhecer que a ouvir. história. boa, bom A gente ponto. tem muito pouco tempo hoje. Até que a gente tem pouco tempo, a gente valoriza outras coisas, né? E ouvir é importante. Eu acho que vocês dois falaram duas coisas que eu ia falar. Quanto à pessoa de inclusão, obrigado por ter perguntado para ela primeiro, que eu precisei muito tempo para pensar na resposta que eu ia dar. Ah, Legal. que bom, Muito que bom. Sabia, obrigado, Galvão. Eu fui mas inclusiva foi agora. inclusivo, inclusivo. foi muito inclusiva. Não, e juntei duas palavras, uma coisa que você falou, que o Wellington falou, corroborou uma coisa que eu vinha pensando, né? Isso de ser inclusivo, tudo. Eu acho que
E eu tenho uma máxima, vou juntar a máxima, depois eu comento onde liga com isso. Porque eu falo sempre que existem 3 verdades. Minha esposa não aguenta mais eu falar essa questão das 3 Vou verdades. copiar algumas coisas aqui que eu tô 3 botando. verdades é Pode assim, ser, a minha, a sua e o que realmente aconteceu. E O daí eu acho que é importante a gente aprender, e daí vou juntar isso com 2 coisas que vocês falaram, que eu acho que isso que é a inclusão mais verdadeira que existe. Independente das bandeiras que você levanta, é você conseguir entender a história da pessoa e ouvir ela do lado do ponto de vista dela. Uhum. Porque o que ela está posicionando hoje, as brigas que ela compra, ou as dificuldades que ela tem, a opinião dela, não é a opinião dela de momento. Aquela opinião dela de momento é baseada no histórico de vida dela. Sem Então, eu acho que é fundamental isso. Hoje, cada vez mais, infelizmente, eu acho que as pessoas, primeiro, acho que só existe uma verdade que é a sua própria. Uhum. As pessoas deixaram de aprender, deixaram de ouvir o próximo e esqueceram que você tem que ouvir o próximo não com o seu ouvido. Você tem que ouvir o próximo, É isso, próximo é com isso, a história de é vida isso. dele. E é difícil. Porque é óbvio que eu, de novo, se perguntar, ele perguntou um pouco mais cedo, falando aqui de base, de base, de base. Cada um teve uma história aqui de base. Então, com certeza, no momento de tomada de decisão, todos aqui vão tomar a decisão de uma forma diferente. E não só por causa desse momento nosso agora. Tem todo o teu histórico, tem todo o teu histórico de vida. A inclusão é a mesma coisa. A pessoa que sofreu bullying, a pessoa que sofreu preconceito, a pessoa que sofreu aquilo, ela vai estar mais fragilizada. Uma pessoa com etarismo, uma pessoa de idade, ela vai estar mais fragilizada Sem dúvida. em cada momento. Então você tem que saber que uma ação que ela toma hoje pode fazer isso, e exatamente não é nem para inclusão. Eu tive uma discussão, uma conversa com um funcionário meu ontem, Uhum. que ele, do nosso ponto de vista, o cara da outra empresa tinha feito algo errado, e ele achando que era uma fé do cara. Eu falei, não, o que ele tá fazendo não é uma fé. Ele tá fazendo, eu contei a história, não é super técnico, mas assim, ele tá fazendo aquilo porque o que ele tá fazendo ali, Ele acha. pra gente, a gente faz isso há 20 anos, todo dia, o cara faz aquilo 2, 3 vezes por ano. Uhum. Então não foi nenhuma fé. E eu contei, eu expliquei, não tava nem defendendo esse cara, porque o cara tava bravo com a gente, e meu funcionário tava achando ruim porque o cara tá achando bravo com a gente. Eu falei que ele tá achando bravo com a gente por causa disso, disso, disso. É o ponto de vista dele. E acho que pra gente hoje em dia falta muito isso. Olhar a realidade do ponto de vista do outro. Acho que isso é uma grande inclusão. Fundamental, fundamental. E assim, tem um tema também importante, mas deixa eu abrir uma aspas de novo aqui, desculpa, gente, mas 5º episódio da 20ª, porque a gente falou isso, pessoal, sabe por que eu tô reforçando? Porque a gente gravou hoje de manhã, Uhum. era um episódio antigo, tá? Então, pra quem tá assistindo, então vão lá, assistam lá o episódio, que tava a Rosane Garcia e o César Silva da Johnson & Johnson. Porque quando você fala esse tema de foco, da gente tomar cuidado, eu abro essa aspa pra gente tomar cuidado hoje, por quê? Porque as redes sociais estão levando a gente, o algoritmo, para um caminho Sim. que se eu gosto disso, eu só vivo isso, eu só vivo aquilo. Isso. E porque, assim, de novo, gente, preconceito existe, tudo isso, eu não tô falando de. E polaridade, eu não tô falando de política, que a política foi um exemplo. Uhum. Mas assim, cara, eu só gosto daquele tipo de carro, eu só gosto daquele tipo de restaurante, eu só gosto daquele tipo de pessoas, a gente só tá junto. E a gente não tá olhando outros lados, a gente não consegue ver. E eles deram, o César deu um exemplo aqui ótimo, ele falou, cara, ué, sabe uma coisa que eu já fiz, mas que corrói por dentro, né? De vez em quando eu falo o seguinte, deixa eu ler, estudar sobre aquele outro lado. Porque assim, eu acredito nisso, eu não acredito, mas deixa eu agora estudar e tentar ver. Cara, aí tu vai ficando puto, pode ficar assim. Mas chega no final, você fala assim, putz, cara, eu entendi por que aquela pessoa vivenciou aquilo. Sim. Eu entendi por que aquela pessoa defende, porque a história da vida daquela pessoa é completamente diferente da minha. Ou seja a minha, ou seja, então quando você começa a entender ou você experimentar coisas novas, que a Rosane falou, um exemplo que eu vou falar aqui que 90% das pessoas, 95%, talvez 99% não fariam. Que ela deu um exemplo. Sabe uma coisa que eu já fiz algumas vezes? Eu fui visitar diferentes religiões, Eu já coisas, fiz isso. Eu para também já poder fiz. assim, Fiz. Eu também deixa, já. deixa eu. Entender a religião do Ó, outro. eu sou isso aqui, mas Eu de novo, também não quer dizer que eu não vou mudar, não vou lá para ficar defendendo, mas assim, de você ouvir minimamente para assim, ok, continuo com a minha, continuo no meu jeito, e as pessoas têm dificuldade assim, pô, sendo parecido comigo, eu não Cancelar, vou, eu não vou do lado de lá. Eu bloqueio. Eu E- bloqueei. E é importante, não é para você mudar de opinião, tá, gente? Sim, É é pra conhecer. simplesmente para você falar o seguinte, cara, bem, não é para polemizar. Pô, tem um cara que topa, que defende bolsas. Aham. Pô, mas de repente uma pessoa que viveu, teve problemas, que aquilo ali salvou, deixou de morrer de fome porque a bolsa ajudou a salvar ele, a vida. A Independente, bolsa era inde- o meio pra ele mudar de vida. independente do conceito, independente de gente use de forma errada, gente
que a gente, com a educação, a gente explica que não é o melhor caminho, é melhor ver. Cara, mas aquela pessoa viveu uma coisa para ela pessoal, que aquilo ali, cara, assim, talvez não tivesse viva se aquilo ali não tivesse ajudado. Sim. Então, não estamos falando do certo e do errado. Vocês reforçaram que o ponto é assim, como é que você para entender verdadeiramente As pessoas. as outras visões que você consegue. Então, acho que isso é importante. Mas ao mesmo tempo que você ouve essas pessoas, Uhum. eu queria perguntar para vocês a importância da gente ter pessoas apoiando independente do nível. Porque conforme a gente vai subindo nível, cargos ou responsabilidades, a gente acha que eu tenho que ser super-herói, eu tenho que seguir, eu tenho que tomar decisões. E a gente reforçou muito aqui que a base, a rede de apoio é muito importante. A frase. Como é que foi a frase? Deixa eu ver. Isabela tá aqui no bastidor. Como é que foi a frase que a gente falou de manhã? Você lembra, não, da rede? Era. É, quem tem rede. Quem tem rede nunca cai, né? Tipo assim, não cai nunca. Então, assim, quem tem rede nunca cai. E a gente até falou: se for rede ou cama elástica, ela te joga pra cima. Sim, sim. É o apoio. O apoio. O apoio, a rede de apoio. E, É. Mas não é rede social, é rede de não, é rede de apoio. É rede de de apoio. É quem tem rede de apoio não cai nunca. É E se isso. for uma rede de apoio de elástica, ela te joga pra Isso cima. aí. E aí o que eu queria perguntar pra você, assim, teve algum momento, se vocês relembram de algum momento que um apoio, uma rede de apoio foi marcante pra vocês? Que acho que mostra que não tem super-herói? Alguém, e aí assim, que alguém, ou a rede de apoio que foi, no momento da vida de vocês, foi fundamental? Eu tenho, Wellington. Quando eu fiz esse processo de mudança para o B2B, 4 meses depois, o meu par pediu demissão. E foi para Cielo, né? Ele é um cara super de mercado e tal. E aí, a vaga tava, né, lá. Eu falei, gente do céu, agora eu vou ter que ajudar o meu atual gestor aqui a tocar essas coisas. E aí eu falei, mas será que eu devo fazer isso ou será que eu não devo fazer isso? Será que eu devo abraçar, pegar? Porque seria abrir mão de olhar um ambiente controladinho ali, meu, menor, né? Ou eu devo abraçar essa oportunidade também para aprender mais. E aí eu fui me aconselhar com uma executiva lá da Claro, que é de outro segmento, mas que nessa época a Roberta não estava ainda no grupo, a Roberta sempre foi uma referência, né? E aí, com a saída dela, eu fui buscando outras mulheres ali para serem conselheiras, assim, para trocar ideia mesmo, de forma informal. E aí ela falou: Malu, não se desespera, calma, deixa as coisas acontecerem, vai sentindo. Por que você está desesperada? Aí eu falei: é verdade, por que eu tô desesperada? Não tem que estar desesperada. Legal. Então, essa questão de rede de apoio, eu faço parte de um grupo que chama Todas Group. E que tem várias pessoas lá dentro que dão mentoria, né? E aí, um dia eu vi uma mentoria da Kim, que era a head do TikTok no Brasil, agora ela voltou para os Estados Unidos. E que ela falava isso, você tem que ter as pessoas de apoio, você tem que ter essa rede, assim, se alguém sentar aqui nessa mesa e você não tiver, quem que vai falar bem de você? Então, depois que eu vi isso, eu fui construindo isso, sabe, Então não tinha muita clareza do quanto isso era importante. E aí, em diversos níveis, né? Porque você tem que ter as pessoas de apoio ali, de pares, para cima, para baixo, para você tem que saber navegar entre os ambientes. Boa, boa. Então, eu Inclusive tenho. no seu time, né, também, né? Óbvio. Principalmente no seu time. É. Que fala que jogador tira técnico, né? Exatamente. Tira. Não, Sim. total, Elisa. A gente Tira. Tem. Derruba a tech. Derruba até. Pra quem tá assistindo e já pra vocês refletirem, desafio, em cima do que a Malu falou. Quem falaria bem de você que não seja da sua família ou que seja da sua equipe, assim, direto, próximo de você, do seu time? Você tem 3 pessoas que falariam bem de você? Reflitam aí. Que não seja da sua família Uhum. e não seja aqui do seu time, de pessoas que tá direto. Seriam 3 pessoas que falariam bem de você? Comente aqui. Ou você nem conta, só reflita. Bom. Se a resposta for não, reveja o que você tá fazendo. É isso. Bom ponto. E aí, teve alguma situação que você falou assim, putz, que bom que eu tenho uma rede de apoio, ou que eu tive alguém para me apoiar? Olha, teve uma situação até simples até, mas que no momento foi, assim, sabe quando você dá aquele baque e fala: "Gente", dá um baque de desespero, Aham. e daí numa ligação você: "Puta, não, fica calmo que vamos se virar aqui", do meu sócio, com o Leandro. Tipo assim, eu tive uma vez que
Eu, para sair de férias, um funcionário meu tirou férias, voltou das férias, só ele fazer aquilo na empresa. Ele voltou de férias na quarta-feira, pediu demissão na sexta. E eu estava saindo de férias na sexta-feira para viajar pro exterior. O cara me pediu demissão no dia que eu estava saindo de férias. E só ele fazer o negócio. Aí sabe naquele baque, meio, é agora, aquele desespero e tal. Liguei pro meu sócio, tal, presidente da empresa, falei, caramba, temos um problema grave. Falei, cara, eu tô indo de férias, tá? Eu falei, cara, vai, sai de férias, a gente dá um jeito, sabe? Isso que eu falou, tá com desespero, Aí tá, conheço bem o Leandro e eu tô puto com o Leandro que ele não quer vir aqui gravar. Vou puxando, Não, então, não, mas acho que esse é pior, porque acho que o Leandro acho que eu tô chamando desde a primeira temporada, sei lá, alguma coisa nesse nível, ele não vem, esse foge. É tímido? É, É tímido? é. Fala que fica super confortável. Não vem, cara, aquele ali. Não, e ele pra vir, ele falou, não. Eu falei, não, agora dessa vez eu vou aí te buscar. Não, agora você já tem um representante, Galvão vai. Ah, Pronto, agora vai ser. agora Ele fica vinha mais- essa semana, daí eu vim e falei, eu só preciso sair um. Eu tô Não, porque da estraguei. próxima vez ele vem, que ele vai gostar de Sim, você aqui. Sim, sim. Não, mas foi um caso desse, assim, de olhar isso. E daí, por outro lado, o que você comentou, entrando na questão do falar bem, né? Acho que é uma coisa importante de novo, com relação de confiança, de conexão que tem. Às vezes muitas vezes é prazeroso, né? Você saber que, Sim. quantas vezes é aquela questão da indicante, falando no começo, as pessoas aqui se indicarem, se falarem. Quantas vezes você não saber que alguém citou isso? Poxa, encontrei outra pessoa que você conhece, puta, te falo bem de você lá. Sim. É um negócio realmente muito importante. E eu, por estar nem tô tão na linha de frente com o cliente, eu trabalho mais em implantação de projeto, mas no dia a dia de entrega, mesmo assim, estou muito próximo dos clientes. E é legal quando você pega uma pessoa que te referencia para o outro. E não é aquela referência forçada de não, vou levar o cara aí para te visitar. São pessoas que se conectam sem Vai saber, embora. como numa conexão como essa, tá falando de vida, aí você conhece a pessoa, puta, não, aquele cara, tal. É legal você saber esse tipo de coisa, assim, que você ouve das Sem pessoas. dúvida. É uma Por coisa isso que é bom se importante. conectar. Tu lembra do chinês? Não, chinês era você. Do Galvão da sua época. Tu lembra o nome, não? Do cara que você pagava o lanche pra te ajudar? Não? Maximiliano. Ah, é. Maximiliano. Top. Eu lembro. Bem, a gente já passando aqui de horas e horas, por isso eu falei, se deixar aqui, a gente vai até amanhã, a gente não vai tomar. Mas acho que a gente. Vamos tentar arrastar aí pra gente continuar a tomar o show. A gente vai ter um happy hour aqui depois, galera. Vocês estão em casa assistindo, depois façam um happy hour de vocês. Manda a última aí que depois eu vou fazer aquela perguntas do fechamento bacana. Pra fechar? Não. Manda a que você quiser e que depois eu vou para aquelas perguntas de fechamento que são as divertidas. As Que divertidas. todas são divertidas aqui, né? Tá refletindo aqui, nossa. Tá um ambiente confortável, É. né? Tá um ambiente confortável. Mas, indo ainda na linha de deixar legado, de contar histórias, assim, de dividir com vocês, assim, eu queria que vocês contassem um case que impactou vocês, que vocês conseguiram, ou que não, pode ser uma oportunidade que falou assim, gente, eu faria diferente, né? Mas alguma coisa assim, poxa, isso aqui marcou a minha história, marcou, eu queria compartilhar aquela história que eu conto para todo mundo que impactou, sabe? Assim, que se você tiver numa equipe, a equipe perguntar para você, fala assim, essa que eu quero contar para a equipe, essa que eu quero contar para o meu sócio, para um cliente, essa que eu quero contar. E sua, né? Aquela coisa que É você sua, fez. isso. Que Seja que você vivenciou ali, que você falou assim, eu tive que ter um jogo de cintura para sair, ou eu tive que pensar um pouquinho para desenvolver algo, mas depois deu um resultado X. aquela assim, que você tá na tua parede lá de orgulho de vocês, assim, cara, tá aqui. Mesmo que seja uma Tarefa. oportunidade, sabe aquela assim, ó, eu poderia ter feito melhor, mas essa aqui ficou. Eu tenho história que eu falo assim, cara, eu podia ter feito diferente, mas essa aqui eu tenho que contar porque as pessoas façam outro caminho, sabe? Não, então assim, então não, vamos responder as duas. Tipo assim, ó, uma que tá na tua parede fala assim, orgulho. E uma outra fala o seguinte, Faria diferente. aprendi do que eu nunca mais vou fazer. Aprendi que isso aqui eu não vou repetir mais, faria diferente. Eu vou contar aqui rapidamente, assim, uma coisa que eu me orgulho, não é um case, sabe, Elis, mas uma coisa que eu me orgulho muito é, depois que eu peguei esse gostinho de experimentar outras cidades, outras cadeiras, agora com filho as coisas ficam mais difíceis, mas assim, aquilo que eu tava falando no começo, São Paulo é a minha 8ª cidade, eu morei em Goiânia, Curitiba, aí eu fui para Brasília, depois fui para o Rio, aí do Rio eu voltei para Santa Catarina, aí depois eu fui para Curitiba de novo, voltei para Santa Catarina. Legal também, né? E agora eu tô em São Paulo. Então, eu acho que eu tenho um DNA da mudança. Eu não tenho medo da mudança. Legal. E eu acho que isso me diferencia, né? Tenho muito orgulho disso. Aí eu não tenho medo de mudar de cidade, eu não tenho medo de mudar de cadeira. Vamos lá, Malu.
Vamos lá, mudar de cadeira é mole pra quem muda de cidade. Mudar de cidade é É. que é muito mais pesado que você mudar numa posição Sim. corporativa. Mas eu acho que isso vai te formando, assim, Sim, né? A tua, sim. a tua Isso é essência, a excelente. tua Essa determinação. liberdade, Isso, conhecimento, né? Muito Excelente. importante. isso é bem legal. Então, eu morro de orgulho disso. Excelente. E aí, uma Também tô com coisa. orgulho de você. Ah, É. obrigada. E não, e também tô orgulho de você, porque todo mundo fala, ué, por que você não se muda? E eu continuo sem porém no Rio de Janeiro, sem porém no Rio. Continuo viajando muito, mas Eu também viajo. eu nunca, assim, Nunca pensei em mudar. Medo de mudar. nunca pensei em Mas mudar, eu né? acho que vocês já estão grandes, já estavam em grandes cidades. Eu ia numa igreja ali em Ipanema que o padre Jorgeão falava assim: gente, São Paulo chega para todo mundo, uma hora São Paulo chega. E, de fato, se você quer, uma hora São Paulo vai chegar. Então o Wellington tá empurrando com a barriga, daqui a pouco Não, já chegou, mas só que, É. como o Rio de Janeiro é perto, É. então você consegue administrar. acho que é mais fácil. Pra quem é mais longe é difícil. Eu tenho orgulho, assim, é uma coisa que eu gostaria de viver. Então Legal. bem legal. E acho que é legal porque eu casei com uma pessoa também que tinha esse DNA. Sim. Porque ele saiu de Porto Velho para fazer faculdade no Rio e sempre teve essa questão da mobilidade, sempre gostou. Então acho que a gente. E Alfonso, não Bom. foge não, tá? Não fica arrumando desculpa não, tu vai ter que vir também, Eu tá? falei pra ele, Afonso, vai ter que ir lá. Então, isso eu tenho bastante orgulho dessa questão das mudanças. E algo que eu falo assim, tome cuidado, que é com essa questão de você ser sócio, né? Ter sócio, com quem que vai ser essa sociedade, quais são os critérios que estão lá dentro. Por quê? Porque quando a gente saiu, né, da Oi, eu e o Afonso, a gente foi empreender, a gente tinha um sócio. Esse sócio tava dando alguns sinais ali de que as coisas não iam terminar muito bem, só que a gente foi mais coração do que razão. A gente já podia ter tomado algumas medidas. Uhum. E quando a bomba estourou, foi uma bomba grande, né? A gente ficou com um passivo trabalhista, dívida, enfim, que aí a gente teve que voltar para o mercado de trabalho e recomeçar. Então, a dica que eu dou é assim, as pessoas querem empreender, eu acho super legal, né? Quem sabe quando eu me aposentar eu vá ter alguma coisa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quem vai ser esse sócio. Porque para mim, sócio é que nem casamento. Você tem que escolher muito bem, né? Quem que vai ser. Eu sempre falo, casamento é uma das maiores decisões, assim, quem que vai ser o pai dos seus filhos, né? Se der errado, como é que vai ser o comportamento dessa pessoa numa separação? A gente só conhece as pessoas, né, na hora também nas horas mais difíceis ali, na hora do estresse. Mesma coisa em sociedade. Então, se eu pudesse deixar um conselho se você vai empreender, tome cuidado, porque um sócio pode te impulsionar na cama elástica ou te jogar para baixo. Eu vou esticar essa corda aí. Eu não Hum. falo só de sociedade, não, tá? Eu acho que não só casamento e qualquer tipo de relacionamento mais próximo, Isso, porque de repente você tem relacionamento de amizade que você compartilha Hum. coisas que pode virar uma bomba. total. Então, assim, Tome muito cuidado. é o cuidado com as pessoas que você se relaciona. Por isso que é legal, quanto mais você tiver um ambiente verdadeiro, Uhum, mais você vai saber ler as histórias. é isso. Eu aprendi uma coisa uma vez com o Dimitris, abraço, Jimmy, que eu também já tô, não vou nem, tá bem, eu vou te chamar, eu sei que vou te perdoar que você não consegue estar no Brasil, né, tá igual doido aí o Jimmy que é o presidente da Atento. Mas uma vez ele falou uma coisa pra mim que me marcou, que ele falou assim, cara, na hora de eu contratar, que ele contratava executivos, pessoas para próximo dele, ele falou que ia pra café, ia pra restaurante, ia pra bar, ia pra ambiente, porque assim, cara, tecnicamente, até o RH já fez, É isso. é o carro de confiança, pra saber quem é você. Sim. Sua essência, Eu né? preciso saber eu preciso saber quem é você. E quando, depois que ele me falou isso, eu fui contratar uma vez tinha um carro de gerente, um amigo indicou, e eu falei com a pessoa do RH, Dani, cara, você me mandou mensagem, vou caçar tua mensagem, eu preciso te responder, desculpa. Uhum. Tomara que eu tenha te respondido antes você ver esse vídeo aqui, que eu lembrei agora. Que eu falei, Dani, vamos marcar com essa pessoa essa reunião num barzinho que tinha em Botafogo, tomando chopp? Uhum. Ela, como assim, Wellington? Eu falei, não, aí eu expliquei, não, porque eu queria assim, cara, um carro de confiança. Tecnicamente, já vi currículo foi indicação. A minha preocupação, assim, cara, eu preciso confiar cegamente nesse gerente, porque, cara, vai me ajudar na minha carreira, coisa e tal. Então, eu queria estar num ambiente para o cara entender quem sou eu, é o cara do show, porque não sei o quê, para o cara abrir o coração. Cara, e foi sensacional, porque a pessoa primeiro se assustou, Uhum. e eu falei, cara, tecnicamente já foi indicação, mas fala de você, quer tomar um chopp comigo, que não sei o quê, não vou beber. Cara, o cara foi abrindo o coração de uma forma, ele estava num projeto na Firjan, que era um sonho dele, que estava quase para sair, mas ele precisava da vaga, e que, assim, e falou, pô, se eu conseguisse esse projeto, eu gostaria, mas se não, pô, pra mim era bom, porque eu tô numa grande empresa, que não sei o quê, e eu tava precisando dessa vaga urgente, e foi super bacana que eu falei com a Dani, ela falou o seguinte, eu consigo segurar mais uma semana, um pouquinho, cara, vou me virar aqui,
Mas vamos esperar a resposta, vamos ver o que vai acontecer. O cara conseguiu aprovar o negócio dele e falei, pô, que ótimo. Não veio trabalhar comigo, seguiu a vida. Eu duvido que se eu tivesse dentro de um ambiente, um escritório fazendo entrevista, ele falaria isso. Não, o cara não ia abrir o coração dele. Então, cuidado com os ambientes que você está, e esse foi um exemplo ótimo, não só de sócio, porque, assim, cara, como é que você consegue tirar ali, nem sempre você vai conseguir, tá, gente? Sim. Tirar todas as máscaras, mas que então não é só na sociedade. Eu queria só fazer essa acréscimo Não, que isso é certo, é pra casamento, sociedade, porque de repente você tá num grupo que você acha que é amigo, daqui a pouco você fala um negócio, daqui a pouco isso já virou uma pode te... fofoca. Sim. Excelente cuidado. ponto, boa. E aí? Então, Dei tempo pra pensar. Coisa boa e coisa que coisa não... boa, a coisa boa tava mais fácil, a coisa mais difícil eu tive que pensar mais mesmo. A coisa boa, eu tenho, é bem profissional essa, mas são 2 vezes que aconteceram. Eu não vou puxar teu saco, mas uma foi contigo. Que são aquelas conquistas que eu tenho, né? Quando a gente começou o projeto. Que era assim, eu fui pro Rio de Janeiro, fechamos um contrato e aquilo não existia na minha empresa. Teve que ser criado do zero. Isso passou, acho que 1 ano e meio, tinham 40 pessoas trabalhando no time. Era um negócio gigantesco. Nossa. E foi uma coisa que eu comecei ali do zero, óbvio, trouxe uma pessoa fundamental para ver se foi o Sereda. Assim, sim. Que a história engraçada é que um cara tinha mandado mensagem para mim no LinkedIn pedindo emprego, demorou 6 meses. A hora que abriu a oportunidade, eu falei, cara, esse cara mandou mensagem para mim. 6 meses. E daí, juntando com a conexão, sem querer, eu já conhecia ele, através do pessoal da Olos, porque ele era ex-Olos, ele corintiano também já tinha visto um jogo de futebol com ele 6 meses depois. Eu já tinha, a hora que eu fiz a entrevista com Clientes ele, diferentes. Olha. eu fiz a entrevista com ele no Conjunto Nacional, numa casa do Pão de Queijo, no Conjunto Nacional, a entrevista que eu fiz com ele. Na hora que eu saí, ele me ligou. Falou, cara, eu te conheço. No tal dia, no tal jogo, há 2 anos atrás, eu tava naquele grupo com o Madruga, com o pessoal da OSA que tava junto e tal. Virou um amigo pra vida, assim, então foi algo prazeroso você pegar uma coisa que não existe e do nada criar. E tive recentemente isso com o Banco do Brasil, com outro cliente meu, que foi a mesma coisa, né? Um contrato grande e do nada, assim, não existia aquilo dentro da empresa, era um negócio gigantesco que você pegar do nada e estruturar um negócio, acaba não sendo uma empresa, mas a empresa já existe, já está estabelecida, mas você pegar uma coisa que não existe e estruturar aquilo, são coisas que eu gosto de fazer, é uma coisa prazerosa. Tem teu DNA, tem tua plaquinha lá do legado, Plaquinha conseguiu construir do zero, que né? uma iniciativa, né, de fazer isso, é uma coisa que me... Gente, bota uma plaquinha adicional que eu falo a verdade, gente. Eu sou gente boa, mas sou chato pra caralho. Assim, eu sei. Mas sou parceiro, gente boa, mas sou chato pra cacete. Agora tô melhor. Era também, né? E outro lado acho que da questão de aprendizado, de coisas que eu me arrependi, essa dá para falar genericamente. Mas uma lição que eu aprendi agora, demorei bastante, que é não deixar para falar as coisas depois. Então, sabe assim, quando você É muito bom. usar mais o feeling, tipo assim, fala, gente, isso aqui vai dar errado. Vai dar caca. Então, já fala logo. Hoje eu sou muito mais assim, eu fiquei muito tempo sem falar. Por ser mais introspectivo, eu ficava muito, tipo assim, via e falava, não vou falar agora, mas assim, tem muito disso de agora, de cada vez mais aprender a fazer isso. Então, teve várias vezes na minha vida que eu vi alguma coisa que poderia dar errado, eu fiquei quieto naquele momento e vi que lá para frente era muito mais fácil, o remédio seria muito menos amargo de ser tomado naquela hora do que esperar muito tempo para criar. Esse é um excelente ponto. Refogar, E realmente, que eu falo que hoje ainda é um gap meu para alguns tempos, principalmente quando eu falo a vida familiar. Você, não, tá bom, vai resolver, e você não resolve. Isso aí você Acho não que fica. é uma estratégia que nem sempre dá certo e é ruim. Então, acho que esse é um bom ponto, independente, de novo, em todas as relações, que para mim a base do mundo é comunicação, né? Paixão, porra nenhuma. Porque comunicação serve para trabalho, relacionamento, vida, tudo. Que é elemento de expectativa. Elemento serve para tudo. E se você não errar, e às vezes a gente erra muito, o Thiago Trevisan teve aqui, e foi um dos episódios que acho que já teve 2, 3, foi o chororô do caramba aqui, que eu já falei no bastidor, ele falar de novo ao vivo, ele falou de alguma situação e falou, sabe nos temas que eu quero deixar recado e tudo? Que a gente fala que a gente tem que ser a melhor pessoa, tem que estar sempre dando o nosso melhor. Ele falou, a gente tem que ser a melhor pessoa do mundo, primeiro para quem a gente ama, para quem a gente tá perto. Perfeito. Sim. Por quê? Qual é o problema? E quando ele falou, cara, eu tomei uma flechada no coração, fiquei assim, ó. Por quê? Porque você tá no mundo corporativo, calma aí, deixa eu ler a comunicação, reunião com o board, deixa eu ver a apresentação, deixa eu ver. Uhum. Cara, deixa eu estar preparado, postura, fala, A gente estuda espera, antes. estuda antes, vejo.
feedback no privado, elogio no coletivo. Quando ele falou isso, assim, eu tinha acabado recente de chamar a atenção do meu filho maior por causa de nota de escola. "Pô, você tá estudando que não sei o quê", e estava no quarto com os coleguinhas dele. Putz. Cagaram pra mim, mas assim, mas, Você eh, ficou mal, né? não, assim, não, e assim, na hora depois eu fui, chamei e aquilo ali passou pra mim desapercebido, que eles não estavam nem aí, mas depois foi. Cara, a hora que ele falou isso, tu fala assim: "Por quê?" Porque você tá no ambiente da sua família ou do seu time que você, assim, acha que era como ele já te conhece, É. você fala de qualquer jeito. Não, o pessoal sabe que eu não sou assim, ou você fala alto, ou você não dá muita atenção, porque você tá tão no dia a dia que você acha que as pessoas te conhecem a sua melhor versão ou não. E na prática você tem que ser sempre a sua melhor Em versão, casa. primeiro Pra sua família, perfeito. Eu pra penso muito nisso. casa, É. pra sua casa, o seu time e depois pra fora. Porque de vez em quando no time também, a gente tem um conhecido e o Galvão fala, que assim, cara, falar do time, queria matar o cara pra fora, meu irmão, o time é o melhor do mundo, mas dentro moía carne. Mesmo. E assim, calma, não, calma, eu não tenho que moer carne, eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo. Então, você fala de comunicação e tudo assim, e quando você fala isso, gente, eu tenho absoluta certeza. Com certeza essa semana, semana passada, mês passado, se eu parar para aqui, eu vou pegar 3, 4 exemplos que eu errei. Que assim, o mais importante, eu falo, não, a gente não vai acertar sempre, mas se você tiver consciência aí de deixa eu me preparar para não cometer o erro de novo, porque as pessoas não têm essa consciência. Falam assim: "Puta merda, eu fiz uma coisa em casa, com a família, com amigo, que no trabalho eu não faria. Putz, tá errado". Posso Tá errado. contar uma coisa parecida, mas que é o contrário, é manter o mesmo padrão de comunicação? Eu sofro isso muito, falando da minha esposa de novo aqui, durante o dia. A gente está de uma forma carinhosa e tal, mas às vezes durante o dia, ela me manda uma mensagem ao meio do dia, tô no meio da reunião, 10 WhatsApps respondendo coisa de trabalho, coisa não sei o quê, eu respondo para ela seco. Quando eu chego em casa, eu falo: "Por que você respondeu daquele jeito?" Porque eu estava respondendo num ritmo corporativo, apareceu a Sim. mensagem dela, foi na hora, na rapidez ali e tal, daí que você fala disso, às vezes Ah, a mas gente escorregar uma vez ou outra, é, tudo bem, mas não você assim, é pra porque ser sempre, né, mas assim, de vez em quando Ah, você eu tenho uma tática no meu mundo corporativo, né? Eu tenho meu filho. Quando meu filho liga, eu posso estar com o presidente. Eu também. Porque assim, É. ele manda mensagem. Hoje ele já manda mensagem, mas sempre foi assim. Então, Ou uma ou comunicação, escolhe uma ali. É. comunicação que você falou que a gente precisa ser claro, né? Eu nunca tive medo disso e acho que foi um case de sucesso na minha vida, de equilibrar a vida hum, pessoal. Falar assim, gente, estou disponível 24 horas para vocês. Mas se um serzinho, qualquer pessoa para que esse serzinho aqui ligar, eu posso estar com o presidente, com o maior cliente. Foi. Eu vou atender porque ele é minha prioridade. Eu não vou ter paz. E é sem você dúvida. falar, eu não vou ter paz Hum. se eu não atender, porque eu vou ficar com receio. Então, são aquilo que você falou que eu peguei aqui, tô até anotando na minha né, mentalmente. Porque as conversas difíceis é difícil da gente ter. Mas quando você consegue estabelecer com clareza, né, aquilo que você tem que falar, né, assim, igual você falou, assim, Perfeito. aquela conversa assim, gente, para mim importante para trabalhar é isso, isso, isso. Tecnicamente, eu vou dar o meu melhor. Mas se você falar para mim que eu não posso atender uma ligação que é do meu filho, Pronto. Não, não já faz. Não deu. pode, Não, não, não pode. Já faz. deu a Não empresa, faz. entendeu? Sem dúvida. É. Legal. Indo assim, cara, eu já tenho umas Muito bom, 3, né? 4 com pergunta aqui, mas senão a gente vai ficar até amanhã, então você tem que se conectar com a gente, vão seguir eles para saber. Mas agora pra gente fechar, não é nem para se despedir, calma, tem uma pergunta importante que a gente sempre faz aqui, que até para as pessoas se conectarem mais com vocês. Quem são vocês? O que vocês gostam de fazer quando vocês estão pensando zero 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 trabalho? Aquela coisa que eu acho que a gente teve um episódio agora nessa temporada que uma pessoa estava aqui, o Anine, um abraço, Anine, que ele, enfim, fez uma coisa, negócio de corrida, que ele desligou o celular e ficou um tempo sem ligar, e que a esposa aí falou: "Cara, é isso o quê? Você tem que estar se conectando, porque você desligou do mundo, isso aqui te fez um bem, que você É. desconectou do mundo, te deu uma energia e que te recarregou. Então, o que que é que te desconecta do mundo, desconecta do telefone e faz você estar bem, recarregar baterias, hobbies, o que você tá fora? E um superpoder, se eu tiver que fazer um bonequinho de você e falar assim, qual é aquele superpoder que família, amigos, cara, se é pra pedir isso, não faz não. Pergunta lá pra Malu, pergunta para o Galvão, ou deixa que ela faz, deixa que ele faz, porque você é o melhor do mundo nisso. Então, o que que dá energia, o que é o superpoder de Começar, vocês? tá, Galvão, pode ser? olha, Primeiro, assim, pra me desconectar. Estava comentando com a Elis, a gente na pandemia comprou uma casinha no interior, em Santo Antônio do Pinhal, uma cidade super pequenininha, 7.000 habitantes.
e que fica ainda num bairro bem rural, né? Tava falando aqui que os meus vizinhos plantam alface, couve, tomate, então milho. Então essa é a minha vizinhança. Então, final de semana, eu me desconecto completamente. E aí, o que eu gosto de fazer lá? Mas você vai sempre pra lá? Todo final de semana. Todo? Só não vou quando tem compromisso das crianças na escola. Hum. Então, sexta-noite, depois que passa o trânsito da marginal, a gente sai e volta domingo à noite. E lá, realmente, eu me desconecto. Me desconecto Que porque, assim, é um terreno grande, as crianças conseguem jogar futebol, dá pra jogar vôlei, a gente tem uma piscininha com água que vem do rio, que a menina tem uma casinha de boneca que era um sonho meu de infância que eu realizei nela, né? Então, e aí a gente botou nas casinhas de boneca, a gente botou uma rede e eu adoro ler o livro de lá, sabe? Tipo, ninguém me enche o saco, eu me escondo lá durante um tempo e consigo ler. Então, eu me desconecto correndo, andando de bike, nesse lugar que é em meio à natureza. E eu desconecto de verdade, eu não penso. É muito raro eu pegar o computador para trabalhar, assim, é bem esporádico, assim, mas eu me desconecto. E aí o final de semana é deles. Da família, da gente estar junto, brincando. Lá em casa eu falo que é o point, né? A gente tem o menino tem 4 amigos lá e eles jogam futebol. Então, lá em casa nunca tem almoço só para os 4. Lá em casa é sempre almoço no mínimo para 8, 10, Uhum. né? Então, tá sempre um entra e sai de criança, e aí eles vão para almoçar, ficam para tomar o café da tarde, só vão embora quando começa a escurecer. Então, lá em casa é um agito de Legal. criança, bem legal. Que legal. E eu sei também que isso tem um prazo, né? Porque quando eles entrarem ali nos 15 anos, começam a Ainda namorar. Aí Ainda já. fico, ainda fico. Não sei, será? O meu tem 20. É, Ai, vai por eu já tô sofrendo. Eu falei, gente, eles vão começar assim os 18, 19, começa assim. Depende muito, mas dá pra eu falei pra meu marido, até quando que isso vai Não, dar? fica. Porque dá trabalho, né, gente? Tá criançada lá sábado, domingo. Aí eu fico falando, Afonso, pelo amor de Vai Deus, tranquilo. eu já trabalho tanto final de semana. Durante a semana, chega final de semana e se agita aqui em casa. Ele, ai, Malu, isso vai passar Passa. durante um tempo. Então, Mas depois vem os namoradinhos. Aí depois você vai chegar lá. vai Oi, tia. Aí, tia. Aí a sogra. eu brinco assim, ó, gente, nós já somos em 4, hein, gente? Tá tudo caro. Sair pra jantar em 6, vocês vão ter que pedir o cartão das mães aí. Não vou pagar pra todo mundo, não. Eles dão risada. E acho que o meu superpoder, assim, Wellington, eu tenho uma ótima agilidade em resolver problema. Eu sou boa em resolver problema que... Mulher. É mulher, é isso. Esses dias eu brinquei com meu filho, ele ganhou uma camiseta da Adidas, queria trocar na Baiard, já tinha passado os 30 dias. E ele é todo tímido, porque ele é da exatas, né? Cheio de defeito. Então ele não gosta de passar vergonha. Aí ele falou, mãe, mas eu queria trocar. Eu falei, vamos no shopping. Ah, mas não vamos trocar, mãe. Já passou dos 30 dias. Eu falei, você quer apostar o quê com a mamãe que a mamãe consegue trocar? Super mamãe. Aí ele, não vou postar nada. Aí eu falei, vamos lá. Aí entramos na Baiard, contei pro cara, a gente tava viajando, não sei o que tem, nananã. Não, pode trocar, senhora, não tem problema. Aí no final, quando a gente saiu da loja, eu falei, filho, o que a mamãe é? Aí ele ficou me olhando, eu falei, a mamãe é foda. Legal, legal. Aí, Assim, eu resolvo. resolve. Eu resolvo. Tem problema pra resolver. Não. Vai lá, deixa Eu você. vou resolver. O que é? Não, daqui, deixa eu entender, assim. Não, vai resolver. Eu sou Aí, uma pessoa resolutiva. Gostei. Ó, já pode botar assim, o bonequinho aqui da Super Heroína, bota lá em vez de ser o S Super, bota o SF. Super foda, né? Ah, que maneiro. As mulheres É, são ó, fortes. O meu lado, primeiro, eu tenho duas coisas que me desconectam muito. É o lado de estar na praia, andando, assim, de novo, andei pra lá recentemente. natureza, né? Mas exatamente fazer isso, né, é uma coisa muito específica, assim, inclusive não era nem pra eu estar na praia, porque eu não sou uma pessoa estilo praia, nada disso, mudei pra lá, mas eu gosto de caminhar na praia de manhã, é uma coisa que muitas pessoas falam, isso eu vou pensar na vida não, me desconecta e me faz ver o lado bom de como a minha vida vamos dizer, é um momento de gratidão que eu tenho. Sim. Em vez de eu caminhar de manhã na praia e pensar em problema, pensar no dia a dia, então eu pego um final de semana, saio 7 da manhã, 1h30, 2 horas andando e muito tendo gratidão por tudo que eu tenho. Eu olho a possibilidade de estar fazendo aquilo como gratidão. Então isso me faz desconectar dos problemas. Em vez de ficar andando ali pensando nos problemas, deixa eu ser grato por poder estar fazendo isso. E a segunda é almoço de domingo em família. Os vídeos dos meus pais. Que é uma rotina que, tipo assim, o almoço começa 10h30 da manhã, fazendo aperitivo, entradinha, tal.
a gente brinca que ela chega no almoço, todo mundo já comeu bastante, É, então não tem mais, e vai até 2h30, 3 da 2 e pouco da tarde, se tira um cochilo, como eu falei, sou muito próximo, assim, tem esse lado com meu pai. Meu pai é uma pessoa super fechada, então ele fala pouco, mas a gente tem uma rotina, minha esposa fala que não entende aquilo, que é fazer isso, se tiver jogo do Corinthians, a gente assiste junto domingo à tarde. depois do. Então, meu pai não é fanático por futebol, não é, Mas como eu você sou, tem. Mas mas a criou gente tem um uma. ritual que Uhum. é domingo, se eu estou lá, tipo assim, a minha família da minha sogra, meu sogro, também mora em Mogi, na mesma cidade, onde são nossos pais, são da mesma cidade. Mas ela sabe que domingo, no final do dia, eu preciso estar ali para ver o jogo com meu pai. Então, assim, essa parte eu desconecto domingo, desde do começo da manhã até o final da tarde, é um momento de domingo, que assim, isso aqui me desconecta Você sabe que eu morro de completamente. saudade disso, né, Galvão? Porque como minha mãe não mora aqui, a gente não tem esses almoços de domingo, Aham. né? E esse é o almoço de domingo, tipo assim, nós são 2, 3 pessoas, daí junta tio, Sim. já não tem mais meus avós, mas ainda a casa dos meus pais virou meio hub ainda, da família. Então, o almoço de domingo são 12 pessoas no mínimo. Então não é aquele negócio que é 2, 3, 4. Então sempre vem um tio, vem uma Potencializa. pessoa, então assim, aquilo me desconecta do mundo literalmente, sabe quando os Legal. problemas ficam para fora? Aquilo ali é um E momento você tá nosso recarregando ali a bateria para a próxima para as semana. próximas. Então são as 2 formas de me recarregar, é caminhar na praia e fazer isso daí. Show. E superpoder? Que todo mundo pede pra você. Só não vai ser o menino da informática que nem o menino da física. É, É, então, Como é que é o nome do menino? Maximiliano. É. olha, Que assim, que alguém, os teus pais, teus parentes, todo mundo. Não, isso aqui não, não. Pede pro Ricardo. Pede pro Ricardo. seria. E até, vou dar a primeira parte. Eu não sou tão conectado assim em informática. Então, Não, eles você me fala que teu pai perguntam. sabia mais do que você. Às vezes perguntam mais sobre o não. Eu tenho uma coisa que é. Eu não tenho habilidades manuais ou práticas Não é o cara que nenhuma. faz a Não é o cozinha, cara né? que Da faz cozinha, nada. tal. Mas eu sempre estou disponível para ajudar ou participar de alguma coisa. Legal. Então, tipo assim, se tem que ir para algum lugar, tem família no interior, você tem que estar lá. Eu gosto de estar junto com as pessoas que eu gosto. Então, assim, eu sempre estou disponível para as Você nunca pessoas. fala não, né? Tem essa questão, tipo assim, de não falar não para pedir para uma ajuda, para uma carona, por que seja. Tipo assim, eu gosto de estar junto com as pessoas, assim, mesmo as pessoas Legal. são Bom, próximas, né? não, e aí, Ah, esse é um super poder, é, porque assim, eu conheço algumas pessoas que, assim, cara, que são aquelas pessoas que é Às vezes. unanimidade, fala assim, cara, é incrível o quanto estão disponíveis para poder estar, para poder ajudar, para não sei o quê. Então tem algumas que são assim, que é marca mesmo. Fala assim, cara, essas pessoas não existem. Boa. Legal, cara, assim, você falou o negócio da caminhar, cara. Eu não sei se você percebeu que eu também Você deu encostado uma. aqui, porque eu nunca parei para refletir dessa forma. Porque eu tava num período que eu tava de manhã cedo acordando para caminhar, para tentar dar uma relaxada na cabeça, dar uma pensada, criatividade. Assim, e eu tinha que voltar a fazer por questão de saúde. Acho que ano passado foi um ano, acho que eu me conectei melhor, um pouco mais espiritualmente, porque algumas coisas aconteceram na minha vida que, assim, tipo assim, não tem explicação, e aí eu comecei a ver que, assim, nem busca explicação. Acho que ano passado muita coisa aconteceu e, assim, coisa que eu faço assim, cara, entendi o recado. Então ano passado foi isso, eu falei, esse ano eu preciso cuidar mais de saúde, que minha saúde é descacetada, falando de Sim. alimentação, atividade. E tinha um período que eu caminhava muito na praia, e até a Godói uma vez, eu fazia minha caminhada, eu levava as crianças na escola, fazia uma caminhadinha lá, de vez em quando um piquezinho de 500 Sim, metros, sim. aí de vez em quando postava, aí a Roberta, pô, tu legal, vamos fazer uma maratona. Eu falei, não, deixa eu te contar o segredo. É que a Essa, Roberta é empolgada. essa corridinha só de 1 quilômetro A e gente vai correr. é só um pique, É. pequeno, que não sei o É. quê, e tá falando com a Isa aqui no bastidor, aqui tá, meu, vai bater aí, ó, tá aqui nos bastidores, tu vai correndo. Só que eu sempre fui nesse estilo, e aí, depois, quando encontrava uns amigos, a gente ia, tomava água de coco e voltava, ou quando era sábado, treinando no show. Mas eu nunca parei pra poder fazer uma caminhada no conceito de gratidão, de assim, cara, até gratidão por estar naquele lugar. Quantas pessoas nunca pisaram na praia? Assim, quantas pessoas nunca, não só não pisaram na praia, mas poderiam estar naquele momento de manhã pisando, porque talvez já estava 5, 6 horas da manhã trabalhando. Então, eu tenho falado muito de gratidão, de reconhecer as pessoas, de gratidão, essas coisas, e de parabéns, a gente fala em alguns episódios, parabéns pra gente mesmo, mas, cara, você trouxe um negócio aqui que eu me vi caminhando na praia e não fazendo isso. De falar assim, cara, putz, que bom que eu tô aqui, olha só o Sim. que a gente conquistou e que não tá aqui. Então acho que é legal. Pra mim, trouxe aqui um tema punk de falar assim, por que que eu não tô agradecendo? E acho que vale muito para as pessoas falar assim, cara,
como é que você consegue agradecer um pouquinho mais pelo que você tem, Sim. pelo momento que você tá. A gente falou aqui nos bastidores, já repeti várias vezes que eu sou uma outra pessoa depois de estar aqui. Eu sou milionário, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu tenho a melhor família do mundo. Porque, assim, cada história, cada cenário, tu fala assim, cara, você não tem problema. Você não. Cara, agradece que você não tem problema. Cada coisa, quem. Se assistiu os episódios e algumas coisas sendo bastidores, fala assim, gente, de verdade, eu não tenho problema. Então, acho que o agradecer, acho que foi um ótimo ponto aí de reflexão. Obrigado aí por. Acho que minha próxima caminhada, vamos voltar a caminhar e vou aproveitar para isso, né? Vou Legal. te mandar uma fotinho. Vou dar foto. Vou mandar uma fotinha lá, né? Na minha próxima eu te mando. Boa. Então, assim, para fechar, o que eu queria é o seguinte: que a gente faz assim, rodada de arroba. Então, assim, antes de rodar de arroba, super, super obrigado. Obrigado, Malu. Obrigado, Galvão. Obrigado, minha fundadora, que muito do que a gente está aqui, talvez você faz parte disso, talvez se você não topasse o primeiro, talvez nem existisse, ou não tá lá, então super obrigado por ter apoiado, ter ajustado e por você ser a pessoa incrível que você é. Cara, super obrigado a vocês, que momento incrível estar aqui. E aí falo de novo, a gente, aproveitando esses 2 anos, agradecendo a Elis, quantos executivos passaram por aqui, quantas amizades que nós fizemos, e a gente sabe que tem um DNA da Elis ali no início, de ter acreditado no projeto, super obrigado. Rodada de arroba, quem quer conectar com os três. Que eu queria que vocês dessem uma mensagem, uma frase que vocês gostam, uma mensagem final como presente para quem está assistindo. Mas já que a gente falou de gratidão, eu vou fazer um super desafio para os três. Ai, meu Deus. Vocês vão ter que, como milhares de pessoas passaram na vida de vocês, impactarem, vocês já falaram aqui diversas delas, mas eu queria que vocês, para reforçar a importância das pessoas, que vocês agradecessem uma pessoa em nome de todo mundo por ter feito parte, ajudado na jornada da vida de vocês. Então, assim, já tô avisando quem tá assistindo. São várias, são 50, 100, 200, mas que você escolhesse uma pessoa para agradecer, enfim, como ajudou a vida de vocês em nome de todas as que passaram aqui, tá? Então, rodada de arroba, frase final e um agradecimento para uma pessoa especial em nome de todas os 50, 10, 20, sei lá quantas passaram a ajudar na jornada da vida de vocês. Boa? Quem vai primeiro? Pode ir, Rô. Me liberei. Aí jogou logo o Tim. Com arroba, no Instagram, arroba RJGalves. Aí tá o J do José tá aí no meu. O José... o José... José tá aí. Detalhe, outra coisa que eu não falei, meu último nome é Alves. Outra coisa que eu falei. Eu preciso. Completo. Já apareceu o José e Alves. Vem cá, pessoal. Vamos marcar para tomar uma com o José Alves, o pessoal aí. Quem é o José? Boa. E do Instagram, Ricardo Galvão. Não no Instagram não, no LinkedIn. LinkedIn é Ricardo Galvão. Acho que como mensagem, acho que eu falei bastante quando a gente comentou ali da questão das 3 verdades, acho que o importante é sempre ouvir, sempre quando você ouvir uma pessoa, levar em consideração a história dela. Tá. Então, acho que isso é Legal. fundamental, uma coisa para levar para a vida. Acho que tá faltando disso nas pessoas, entender que o ponto de vista da pessoa, aquilo não é ela não tá fazendo aquilo para uma afronta, para te desafiar. Aquilo é a opinião dela está carregada da história dela. Acho que isso é importante, que Perfeito. uma mensagem Não é uma opinião da cabeça, é uma opinião de história. Então a gente tem que levar isso em consideração. Perfeito. Sempre quando a gente ouvir uma pessoa falando, pensar 2 vezes em relação a isso. Perfeito. O agradecimento é meio piegas ao meu pai, então assim, isso é difícil fugir disso. Alguém que, assim, é uma pessoa que eu não tenho um relacionamento tão fácil, que é muito fechado. Eu sou fechado, então são 2 times. As pessoas falam, acho estranho como a gente conversa rápido, tem quase um dialeto, porque os 2 falam para dentro, tudo. Então é até engraçado, minha avó já falecida falou que nem via nós 2 conversando e não entendia. Mas alguém que eu tenho uma gratidão eterna. Legal, obrigado. Como é que é o seu pai, né? José Galvão Alves. José. É meu nome com o Ricardo na frente. Boa. Bom. O arroba Malu Liz no Instagram, Liz com um Z. No LinkedIn tá Maria Lucélia. Isso tem um ponto que eu vou mudar. Não vou mais deixar Maria Lucélia, eu vou deixar Malu, que acho que é mais fácil para me localizar. A frase, na verdade não é uma frase, mas é um negócio que é real, assim, que reputação é um investimento a longo prazo. Sim. Então, principalmente para essa galera que tá começando, né, na jornada profissional, a gente tem um legado ali, a gente é acompanhado por isso, a gente é medido por isso, então acho que é um investimento que a gente tem que fazer todos os dias, né? Quem te aborda, como é que vai ser a tua resposta? Obviamente a gente tem dias que a gente não tá bem, isso, nós somos seres humanos, mas acho que tome cuidado, né? Invista na sua reputação, porque é um investimento a longo prazo.
Excelente. E eu vou quebrar o protocolo, porque de reconhecimento, minha mãe, né, a minha primeira mentora, e ao Cristiano, porque ele foi a pessoa que abriu as portas na Claro no momento que eu precisava muito recomeçar, que eu tinha realmente que mudar a minha vida do que estava, né, com dívida, né, enfim. Então é para ele. Legal. Que deu a mão ali como estava. Legal. Excelente, excelente. Boa, Obviamente, né, Cris. quando a gente fala, sempre tem o teu lado profissional, o teu Sim, desempenho, sim, sim. etc. Mas ele Claro. que falou assim: não, mas eu tenho uma vaga aqui. Então, isso é um negócio que eu nunca esqueço. Foi um cara que abriu as portas no momento que eu mais precisava na minha Exato. vida profissional. Boa, boa, Cris. Boa, legal. E pessoal, só um ponto importante que a Malu falou, tá? Reputação é diferente de resultado, principalmente com essa galera mais nova. Que não, eu tô entregando resultado bom. Isso não tem nada a ver com reputação. E as Perfeito. pessoas acabam confundindo, assim, você entregar Uhum. resultado, bater meta, tá bem, que não sei o que, isso não tem nada a ver com reputação. Excelente. E aí, 01, minha 01, que bom que fez, que bom que esse episódio você tá dá a mensagem principal final aí. Então tá, vamos lá, o arroba, né? No LinkedIn eu tô como Elisângela Silva, então pode procurar lá no Instagram, Elisângela109. A 109, gente, não tem nem número cabalístico, eu acho que era o número que tinha disponível. E eu peguei esse mesmo. Sabe assim, foi isso, nada de cabalístico. É, uma frase, né? Não é uma frase também, acho que é um direcionamento para vocês. Seja aquilo que você quer que as pessoas façam contigo. Né? Então a gente sabe, a única certeza que a gente sabe é que a gente vai errar, a gente vai, né? A gente é feito de mundo de oportunidades. Então peça perdão, peça desculpa, recomece quantas vezes for, mas fale para a pessoa do outro lado. Né? Peça desculpa, recomece quantas vezes forem necessárias, porque nós somos exemplos. Então, se você pede desculpa, a pessoa vai pedir desculpa. Se você estuda, a pessoa que está do seu lado vai estudar também. Então, seja aquilo que você quer realmente que as pessoas sejam com você. Legal. Então, acho que esse é muito importante, porque a vida é feita de exemplos. A gente está aqui porque em algum momento um pai, uma mãe, Um exemplo pra né, um gestor, né, alguém Dúvida. foi um exemplo, uma inspiração na nossa vida. Sem dúvida. E aí também vou quebrar o protocolo. Como no primeiro episódio eu agradeci a minha avó paterna, que viveu assim, foi uma mulher muito à frente do tempo dela, então ela nasceu naquela época do ventre livre, então um dia eu conto a história para vocês, mas é uma mulher que lutou muito para que a gente estudasse, né, fosse diferente. Então, vó, você não está mais aqui, mas a minha família Silva vai estar olhando e a gente tem muita honra, né, muito orgulho de falar de você sempre, sempre, sempre. Que legal. E aí também ao um gestor, né, Leonardo Rubinato, que hoje ele é VP da Unilever, foi uma das empresas que eu passei, que a gente não falava inclusão, mas socialmente a gente era muito diferente, né? O Léo era trainee, rodou o mundo, ele ia para Miami como eu vou aqui para o centro de São Paulo, e ele fez com que os nossos mundos se cruzassem e um ensinou o outro a trabalhar. Legal. Teve essa troca. Então, parte do que a Elisângela tem de cultura, de conhecimento, de buscar, eu devo a você, Léo, acho que eu já falei isso algumas vezes, mas a gente nem falava em inclusão, né? E hoje a gente está aqui falando, eu sou muito grata à oportunidade que você me deu. E você agora. Obrigado, obrigado. Sensacional, sensacional. Boa, Elis. Galera, espero que vocês tenham curtido tanto a gente. De novo, Galvão, Malu, Elis, super obrigado por vocês terem topado por esse episódio incrível aí. Espero que vocês tenham se inspirado quanto a gente aqui tá refletindo sobre isso. Legal, turma? Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Gente.